Sim, tá começando mais um episódio do Market Makers, mas antes do papo começar, deixa eu te falar sobre um presente especial que preparamos para você. Ao clicar no botão ou no link que está aqui em algum lugar em volta dessa tela ou então na descrição do episódio de hoje, você vai ter acesso premiado para fazer parte da comunidade Market Makers Pro. De graça. De Você graça, vai entrar Salomão? de graça no 0800. É isso mesmo, Renatão? Você ficou louco? Eu fiquei louco, cara. Sim, o gerente enlouqueceu. É isso mesmo, pessoal. Além da comunidade Pro do Market Makers, eu também consegui um bônus exclusivo da Empirix Research para que você consiga bater o mercado nesse e nos próximos anos. São mais de R$4.000 em bônus que vocês vão ter de graça. Mas ó, não marca bobeira porque essa condição especial ficará disponível por tempo limitado. Clica aí no botão ou no link e veja tudo o que queremos entregar para você. Todos os caras antigos de mercado que eu conheço são tudo pessimistas. Mas por que isso, né? Os otimistas morreram, né? E aí o grande negócio, né? Quando é que é pra você ficar vendido no mercado? Né? Assim, quando é que você pode ter certeza que é pra vender? Depois que ele cortar 0,25. Como é que você se diferencia, né? Fazendo as lições do Warren Buffett, todo mundo igualzinho, né? Não vai ter, cara. Tem que ter alguém. Gente, os caras faz falam que são diferente, Warren Buffett do Brasil, sabe? E eles não fazem as coisas básicas do Warren Buffett. Por exemplo, Conhecer a pessoa. Eu acho que o Banco Central do Brasil é impossível pensar num cara que foi pior do que esse Banco Central. Enquanto o mercado não tiver uma recorrência de carga tributária que mantenha, o número do Haddad ainda não é factível. O número do Haddad fecha facilmente se a inflação ficar entre 6 e 10. Sim, tá começando mais um episódio do Market Makers, o podcast da família investidora brasileira. Sejam muito bem-vindos, se acomodem que hoje vai ter aula de mercado. A gente vai falar com dois irmãos do mercado financeiro que já fizeram muita coisa no mercado. Vamos falar de cenário, falar também do que eles estão fazendo, figurinhas bem conhecidas. Então hoje vai ser um papo sem censura, né, Renato? exatamente. Sem crise, eu diria. Cerizes sem crise. Não, já Um deu bom spoiler. título aí pro... Já Nosso dei episódio. spoiler dos convidados, para Exatamente. vocês ficarem e acompanharem, porque vai ser bom. Mas você tá preparado, Renatão? Tô preparado como nunca. Tudo bem com você? Tudo bem, você? Ah, mais ou menos, né? A Água Santa deu uma azedada aí no meu fim de semana. Acontece com muita gente. Vocês também Aham, sentiram, mas vocês não perderam, né? A gente não perdeu, exatamente. Bom, antes de apresentar ele, só aqueles recadinhos de sempre. Se você tá vendo no YouTube, dá aquele joinha, que aí o YouTube vai entender que esse conteúdo é para mais pessoas que nem você, que vão querer ver esse conteúdo. Se inscreve no canal. Se tá ouvindo pelo podcast, também segue a gente por lá. E dá pra comentar agora no Exatamente, Spotify. eu ia Deve ter falar alguma isso. enquete ali também pra você responder. Faça isso. Alguma que o coisa conteúdo... do tipo, o que achou desse episódio? o conteúdo chega pra mais gente. Bom, e o que mais? Tem mais recados, Renatão? Até o momento não, podemos começar. Então podemos começar? Eles Vamos. são os convidados da semana, até preparamos uma pauta aqui. São irmãos que já empreenderam em várias frentes do mercado financeiro. Ao longo da carreira já fundaram, compraram ou se associaram a gestoras de recurso, casa de análise, streaming de investimentos, site de notícias e até uma corretora. Eles vieram de São Sebastião do Paraíso, interior de Minas Gerais, e são daqueles irmãos que não são tão parecidos entre si. Enquanto um já fez muito barulho e teve até algumas tretas no Twitter e fora delas também, o outro é mais reservado e tem um perfil mais conciliador. É o que ele disse, tá, Pedro? Não sei. Enquanto um deles sempre se dedicou a investimentos, o outro é advogado de formação, queria ser delegado da Polícia Federal, mas ingressou no mercado financeiro como analista por influência do irmão Pedro Cerise, muito famoso no Twitter, embora nesse momento ele não está no Twitter, né? Enquanto a gente grava nesta semana do dia 4 de abril, ele está com a conta desativada. Vamos ver se a gente convence ele a voltar, né? E ele começou no mercado como trader na Fator, foi head de equities da mesa do BBA, saiu de lá e fundou a Scopus Investimentos e atualmente ele é CEO da Invi, uma empresa que mistura streaming de investimentos com análise. Já o Marcelo Cirizzi se formou em Direito, mas ingressou na Scopus por influência do irmão. Hoje é CEO da corretora recém-fundada Leve, focada em atender investidores institucionais. Leve, L-E-V, e Invi, I-N-V. Eles têm É tão leve que não tem nem o último E. Nem tem o último E. Muito bom, Renatão. Bom, esses são os nossos convidados. Vamos, aquele momento para eles guardarem a voz de vocês, né? Para quem estiver ouvindo pelo podcast. Então, vou pedir primeiro para Pedro, depois para Marcelo se apresentarem. Bem-vindos ao Market Makers. Pedro, quem que é você no mercado em uns 30 segundinhos? Eu sou gestor de recursos, boa parte de terceiros,
nos últimos anos próprio e, mais recentemente, de terceiro novamente. Mas eu sou conhecido realmente pelas minhas brigas no Twitter. Ah, não só por isso, Pedro. O Pedro, aliás, é um cara que o pessoal do Twitter todo conhece ele, mas quando a gente conversa com os institucionais, também muita gente ouve o Pedro, Exato. inclusive um tal de Luiz Stuhlberger. Stuhlberger. Sempre que eu interajo com o Luiz, que é uma vez por ano, né? Ele fala, em algum momento ele fala, não, porque eu falei com o Pedro sobre Suzano, falei com o Pedro sobre não sei o quê. Então é um cara que tem esse tráfego fácil, né? Tipo a gente, só que a gente ouve, ele é ouvido. Exatamente. Marcelo, e você? Quem é você no mercado em 30 segundinhos? Bom, meu nome é Marcelo, eu vim parar no mercado financeiro, obviamente por influência do meu irmão, o Pedro. Eu me considero um cara de sorte por ter o Pedro como professor. Eu acho que eu sempre fui ali, na relação entre nós dois, o que carregava o piano. Então, eu sempre admirei o Pedro pela capacidade de pensar e eu tinha que executar tudo aquilo. Eu sempre me vi nessa função. Qual a diferença de idade de vocês? 8 anos. 8 anos? 8 anos. E você é 8 anos mais novo, né? Claro. Fala óbvio. bem Nossa, como irmão arriscado mais falar novo, isso. né? Por quê? É que não é, né? Não, mas Quem é o mais velho? não, é que o discurso foi de irmão mais Sim, novo, aquela sim. coisa meio de admiração ao irmão mais velho. Coisa que eu não tenho do meu irmão, porque nem ele é só 2 anos mais velho, Não, mas então ele- só tinha raiva dele. Ele escondeu do currículo dele que ele era um radiarista famoso lá em São Sebastião do Paraíso. Ah, É é? verdade? Apresentador de rádio, né? Foi a primeira vez que Tem eu a voz, empreendi, né? Tem foi um- montando É. uma rádio. Uma rádio. Mas era uma rádio do quê? Fazia... Uma rádio comunitária. Era uma rádio, assim, na verdade, ela tocava tudo e uma vez o Pedro chegou, me chamou para vir para São Paulo e eu lembro de ter a Rádio Rock aqui, que era 89.1, Uhum. e aí eu voltei com a mesma ideia para lá e montei a Antena 10, que era a mais sertaneja, só tocava sertanejo, obviamente a gente estava no interior de Minas, e foi um case de sucesso, em 2 anos a gente já era a rádio mais ouvida da cidade. Porque Caramba. eu não sei se vocês já ouviram rádio FM do interior. De repente toca Metallica, depois toca Jorge Mateus. Jorge Mateus, depois Pagode, toca Legião Urbana. Legião Urbana. Aí, assim, mas não é que o programa de rock... Não. Uma atrás da O outra. cara liga lá, eu quero ouvir Pink Floyd. Beleza, eu quero ouvir Milionários é Rico. O cara vai tocando, entendeu? Então é meio... Aquele negócio, ninguém inventa nada, eu achei que era interessante pro E modelo. aí quando quando chegou e colocou só, fala assim, ó, escolhe uma, coloca um. Aí ele falou, voltou pro interior, era sertaneja. Então, quem ouvia rádio queria ouvir música sertaneja, então virou a rádio mais ouvida na cidade. Ô Marcelo, dá uma palhinha aí, faz aí como é que era quando era radialista aí, só pra gente saber se realmente tem habilidade. Será? Faz Bom. Agora são 10 horas mais 35 minutos. Estamos aqui no Market Makers com essas figuras maravilhosas: Thiago Salomão, Pedro Cerise, Santiago. Enfim, pra mim é um prazer estar aqui. Olha só Olha que só, maravilha, hein? mano. Sensacional. Um esporte Vai pra ter. gente. Já vamos fazer um Quando a contratinho gente de tá com uma PJ. fila de patrocinadores aqui pra Obrigado. fazer spots, a gente chama pra gravar. Um oferecimento, adorei. Fala em patrocínio, Renatão, vamos presentear os nossos convidados ou Opa. guardar pro final? Não, vamos presentear Porque agora, no último né? programa a gente deu o presente no meio da entrevista. Gente, temos um presente obrigado, especial. Dá uns Obrigado. adesivos também, que a gente tá... Ó, Aqui, Esses ó. adesivos valem mais vou do que dólar. obrigado. Dinheiro? Não. É um, Vale tanto Vale quanto mais que dólar. dinheiro. é um Tanto certificado que comprova que é uma camisa. É. E é uma camiseta do Market Makers para Boa, você legal. usar nas suas pedaladas. Boa. Você sabe que tem um. E ela vem com um certificado até. Tava no Museu da Bolsa, vocês já visitaram o Museu da Bolsa? E lá tem uma ação, né? Uma ação parecida com uma cautela de uma ação da Mogiana aí. Super legal Isso. lá. Isso aqui imita mesmo, porque É, a ideia é Isso aqui essa. era isso, imita uma cautela. Aí tem os de uma- cupons. os cupons pra pegar o dividendo, né? que você ia lá. É Exatamente. verdade, você ia lá, a empresa te pagava o dividendo, cara. Que É, por maravilhoso. isso que o seu título do Tesouro Direto tem cupom semestral. É Vem isso. daí, exatamente. Bom, camiseta que está na Market Maker. mmakers.com.br/loja você pode adquirir camisetas como essas que o Salomão estamos usando aqui, lindonas, do Vem com nosso melancia, parceiro, vem. que inclusive manda um adesivo e uma cautela de nada da sua própria Se camiseta. você usar MMakers 15, você tem 15% de desconto. Exatamente. Porque não Coincidência. existe almoço grátis sem camiseta, mas com desconto a gente tem. Bom, vamos lá. Renatão, como é que a gente começa esse papo? Bom, acho que a gente podia perguntar pro Pedro como é que começou, já que ele que puxou o Marcelo, né? Como é que foi esse começo dele no mercado financeiro, principalmente
a Scopus, né? A gente estava falando antes, o Marcelo até contou pra gente que na época tinha muito pouca gestora independente, né? Muito, Quando vocês começaram ali em 2001. Você estava ali na Fator, né? Depois do BBA e resolveu fazer a sua própria. Antes foi na Socopa. Eu trabalhei na Socopa há um tempo e depois da Socopa eu fui para a Fator e da Fator eu fui contratado dentro da Socopa. Eu saí da posição de que seria hoje o sales trading, né? Porque fazia os pitch, mas era um pitch mais fundamentado. Naquela época foi muito bom para mim. Eu consegui clientes como Dynamo, investidor profissional, Matrix, os caras. E eu aprendi muito com esses caras na época, né? Por eles, assim, me deram, olha, separar, ler Warren Buffett, né? Então, quando eu fico com as pessoas falando, você já leu Warren Buffett? Eu falei, gente, eu li o Warren Buffett em 94, né? Então, eu tenho até vergonha de citar, eu falei, espera aí, não dá pra ficar citando o cara de, quanto é, 30 anos, falando o mesmo cara, não dá, entendeu? E aí eu fui pra Fator como sales trader. A Patrícia, que era gestora dos fundos, saiu, eu virei o gestor dos fundos, fiquei um tempo, foi um período muito bom, que eu peguei a história do Banespa nos fundos, e aí, como os fundos foram muito bem, eu fui contratado para a tesouraria do BBA, que para mim na época era o sonho. Ou seja, o auge de uma carreira é quando você vai para uma tesouraria de um banco. Na época não tinha ser gestor, né? Era virar head de bolsa dos bancos, né? Tinha, obviamente, os Garantia, Pactual, Bozano Simmons, assim, esses caras todos. Tinha o BBA, que ainda não era tão grande, mas já era bem. E fiquei, terminou 2000, foi uma época muito conturbada, 97, 98, 99 e 2000. Então eu peguei todas as bolhas, crashes, tudo que você pensar. E aí no final de 2000, eu já tinha lá o dinheiro. E aí eu percebi o bônus, que foi o melhor bônus, tirei e vou montar Scopus. E a ideia é assim, porque toda vez que eu vinha, eu ia lá fora e via pares meus trabalhando nos bancos, né? Depois de um tempo, esses caras saíam de trabalhar no banco e ia trabalhar em algum hedge fund, né? Então, basicamente, era dos próprios fundos que ia ver mas por que está acontecendo isso? Porque os bancos não podiam mais tomar tanto risco, né? Enquanto que no Brasil, naquela época, os bancos tomavam muito risco, né? Teve vários bancos que quebraram na tesouraria. O Garantia quebrou na tesouraria, né? Então, essas coisas... Hoje em dia é impensável você pensar um banco no Brasil quebrar na tesouraria como antigamente, né? Uhum. E aí eu montei a Scopus, botei todo o meu dinheiro, eu tive uma ajuda muito grande do Dr. Fernando do Beltrán, que colocaram também dinheiro logo no começo, que deu uma... né? E eu fui falar com algumas pessoas. Ajuda de quem, desculpa? Do Dr. Fernando Bracher e do Beltrán Martinez, que eram os donos do BBA, e que, quando eu saí, eles investiram dinheiro, que era... Um seed money. Além do meu, eles colocaram os deles e do meu sogro, foram as cota 1, e o Ivan Kreiser, os clientes cota 1, né? E aí eu fui montar a gestora. Aí eu tenho que ir na CVM, né? Na época era bem mais fácil que hoje. Eu era gestor, na época eu tinha montado gestor na época da Fator, então eu tinha essa parte mais fácil. Era muito mais fácil montar. E eu tinha algumas propostas de como montar e tal. E aí eu fui falar com o Stuberger, na Red Grifo. E aí tive uma conversa muito boa. E eu montei os fundos todos na Red Grifo, né? A ideia era montar os fundos todos na Red Grifo, né? Mas aí depois eu vi, cara, que as coisas não funcionavam como no BBA, né? Porque no BBA eu chegava, pegava o telefone, comprava, vendia. Na época era assim que fazia, com o telefone. Comprava, vendia, olhava lá, fazia lá. Tem que explicar, porque pra geração nova, telefone... Aí eu pegava o telefone, tinha um claro. monte de botão na mesa, tá? Você apertava um botão, falava com a corretora, botava o telefone, colocava. No dia seguinte, chegava lá, aparecia um papel na mesa com quanto você ganhou, quanto você perdeu, o seu risco, tudo aquilo, né? Aí quando eu fui fazer essas coisas, eu falei assim, e agora? Como é que faz essas coisas todas, né? E aí, quando veio, montamos vamos ter que montar uma empresa, né? Aí montamos a Scopus, e aí, logo eu preciso de ajuda, né? Eu preciso de alguém de confiança aqui. Preciso de um radialista. Não é isso, eu preciso de alguém de confiança. Entendeu? Preciso de alguém de confiança. Né? Que aqui tá certo, pagou, recebeu, pagou. Aí... O Marcelo veio, aí ele aprendeu na marra,
basicamente tudo, né, de como ser um gestor. Talvez mais do que eu. E qual era o estágio de vida seu, Marcelo? Eu tinha nessa acabado de sair da faculdade, né? Na época eu era policial civil. Gente, a minha mãe Você já era policial? Eu já era minha policial. mãe queria que não queria, morria de medo com o que ele fazia. Dava tapa na cara de bandido, e tal, isso é muito perigoso. Você Eu falo era... isso. né? Já prescreveu, né? Já passou. Já passou, né? Já passou. Mas você era daqueles que ia pra rua mesmo, não era... Não, eu burocrata. era investigador, mas Investigador. ia pra rua, assim, ia pra rua. E aí falou, bom, vamos mudar de vida aí, porque você contou pra gente que você queria ser policial federal também, né? Isso, eu tava Não, mas estudando na época. ele terminou, ele terminou e aí ia fazer terminou, concursos. se formou para Terminei, poder me fazer. formei em Direito, estava estudando para fazer o concurso para delegado federal. Nesse meio tempo eu ainda tinha rádio, então eu ficava basicamente ali, um período da minha vida, em 3 cidades. Eu morava, eu dormia em Ribeirão Preto, porque a academia de polícia era às 7 da manhã. Acabava a academia, eu pegava um ônibus, ia para São Sebastião do Paraíso, que fica a 100 quilômetros de lá. Fazia os programas de rádio, tocava rádio à tarde, né, já tinha ali uns 4, 5 funcionários, e à noite ia para a faculdade estudar Direito em Franca. Então eram 3 cidades, eu ficava rodando, saía de Franca e ia para Ribeirão Todo dia? Preto, todos os dias. Isso aí foi Vida louca. durante 8 meses da academia de polícia. E depois eu virei polícia lá em uma cidadezinha chamada Tirapuã, que é perto de Franca, em São Sebastião do Paraíso. E eu ficava na rádio, na polícia e na faculdade. E aí o Pedro me chamou. Falei, bom, acho uma boa ideia, tá? Mais fácil. Só que eu tava enganado, não era mais fácil. Mas eram 3 cidades e 2 estados nesse meio tempo. 2 estados. Mas Ah. tudo pertinho. Era pertinho, perto, né? era perto. Era na casa de 70 quilômetros cada Mas cidade. Bom, aí chegou o Marcelo e a Scopus nasceu. Sim. Aí a gente foi montar Scopus, aí vamos contratar os estagiários. Acho que a gente teve os 2 melhores estagiários do mundo. Ah, é? E eles ainda não são mais estagiários, certamente. Não, o segundo colocado é o Natali. O Natali, grande Natali. Só se eu Ele foi o que não passou, ele foi reprovado. Foi reprovado, é o Natali. Brincadeira, porque não tinha como decidir, né? A gente escolheu o Marcelo e tal. Quem era o outro? Marcelo. Infelizmente, ele sofreu um acidente ainda jovem de carro e faleceu. Mas ele era um cara acima da média. E muito acima da ele saiu da Scopus, depois acho que ele foi pra Constellation, trabalhar com o Rodrigo Campos. É. Mas ele passou por algum lugar antes, eu não lembro agora. Ele foi na GP, não foi? Na GP. Acho que é isso. Bom, E- mas eu sei que ele era... Scopus tem alguma coisa a ver com Socopa? De onde veio isso? Não. Quem escolheu o nome Scopus foi a mãe do Michel Horowitz, que era o nosso sócio, que na verdade era sócio, a gente dividia o escritório, né? E ela era originária de Israel mesmo. E lá em Israel tem que eles chamam de Mount Scopus, mas tem um nome local que chama Harat Sofim. Uhum. E Harat Sofim significa ver além. Era um ponto onde eles usavam para poder vigiar em caso de invasão, guerra. Então, Scopus Monte Scopus aquele monte, e o nome em hebraico chama-se ver além. É uma visão além do alcance aí. Scopus não é ver além, mas Sim, por acaso. Né? A história é boa. boa. O seu jeito, vamos dizer, você falou, sou mais famoso pelas brigas no Twitter, longe disso, mas você é conhecido também por um temperamento um pouco diferente do consenso do mercado, né? Você, nessa época de Socopa Fator, BBA, você já era uma pessoa mais, vamos dizer, explosivo, com temperamento mais forte, ou isso você foi desenvolvendo conforme teve a sua própria empresa, sua própria gestão? Eu melhorei muito recentemente. Era pior. Sim, Era pior. eu acho que até esse papo que a gente está tendo hoje, talvez alguns anos atrás, né? Não, eu melhorei muito em relação a 2000, a pior fase no Twitter, era pior. Né? Então, alguns caras conhecem a minha pior fase, mas eles sabiam da fase, a parte boa. Então eu vou citar os nomes assim, né? Quem é o cara que me protegeu dentro do BBA? É o Luiz Fernando Figueiredo. Né? O Luiz Fernando Figueiredo é o único cara que falava assim, tipo, né? Aí ele me chamava numa sala, não faz isso, tá errado, me dava todos os esporros e protegia da instituição, porque se eu fizesse as coisas que eu faço em qualquer lugar desse, eu seria eliminado. Uhum. Né? Então ele conseguia fazer essa proteção.
né? E aí depois ele saiu para ir para o Banco Central, ali já no final. Aí foi o Léo Kalu, que é da Gap também, que virou meu chefe. Então, durante um tempo aquilo deu certo. Mas para mim estava muito claro, entendeu? É muito claro que eu sabia que a minha vida nunca ia ser em corporação. Que essa minha habilidade política é muito ruim, né? Stuttgart chama de sincericídio. Né? Sincericídio. Você faz um suicídio por ser sincero. Uhum. Né? Isso, assim, eu sei que é um ponto fraco, mas eu sei que eu tenho esse ponto fraco. Então eu sei administrar esse ponto fraco, limitando as minhas interações pessoais. A não ser no Twitter, porque aí as interações crescem, aí essa coisa, né? Mas é bom que dá um... Então empreender para você foi uma necessidade por causa desse eu acho temperamento? Não, eu achava que tinha uma oportunidade e nesse caso, tipo, os resultados vão falar, não precisa ser legal, né? Uhum. É igual, cara, a diferença entre o cara é gênio ou idiota é o resultado que vai dizer, né? É um gênio exótico ou é um idiota arrogante? Depende, qual o negócio. Então, eu sei muito disso, entendeu? Então, eu sabia dessa dificuldade, ainda tenho essa dificuldade até hoje e tal, mas... E, Pedro, por que gestão de ações? Assim, o que te levou para esse mundo? O que te fez querer se dedicar a ser um analista, investidor de ações? Eu não queria ser analista de ações, né? Eu queria ganhar dinheiro, né? Eu vim de uma família que a gente não tinha grana, pobre. Assim, pobre no sentido de não ter grana, né? Uhum. Nunca me senti pobre, eu nunca me senti... Né? Acho que uma coisa... A gente não tinha essa conversa, né? Que a gente era pobre em casa, nunca teve. A gente não tinha dinheiro só, mas a gente nunca se sentia... Falta de grana não é pobreza, é diferente. É, diferente. A gente falava, a gente vai fazer isso, vai comprar isso. Sempre tinha alguma, né? Mas a gente sabia que, não, tá passando uma fase difícil. E aí... E a prioridade lá sempre foi escola. Então, minha mãe fazia todo mundo estudar. Então, eu tive 7 filhos, 7 fizeram faculdade. Né? Sem dinheiro. Você imagina como que era, né? Eu vim para São Paulo, eu fui fazer Poli e GV, eu só consegui fazer GV quando eu tive 90% de bolsa, e aí os outros 10% eu tinha que trabalhar para poder pagar. Então, mas eu nunca teve esse negócio. Mas, por que bolsa? Porque tinha um cara na minha cidade que chamava Vaguinho. E o Vaguinho era o operador do Najinarras. Então o Vaguinho ia na década de 80 de Porsche em Paraíso. Eu falei, é isso que eu quero trabalhar. A gente veio para Socorro. É uma propaganda boa, né? O Vaguinho. Tipo, cara, por isso que eu vejo hoje, cara, como é poderoso realmente essa influência desses caras no Instagram, quando os caras de pirâmide, quando os caras aparecem em carro, tudo, eu falo assim, é isso que eu quero ser. E esses caras, eles são... que funcionam essas coisas, né? Aí com o tempo, cara, eu vi na Socopa a decadência do Vaguinho. Aí eu vi que eu ia, na época, imagina, eu era o cara de uma época que não tinha balanço, as pessoas não liam balanço porque tinha inflação, entendeu? Ninguém sabia usar computador. Então eu sabia, eu vou acabar com esses caras todos. Então era esse o meu objetivo, né? Então eu sempre sabia que um dia alguém ia acabar comigo se eu não me adaptasse. Então eu sempre tenho essa visão assim, e aí, por acaso, eu comecei em ações. E aí depois eu insisti com ações, porque eu sempre falei assim, bom, esse juro não pode ficar tão alto tanto tempo no Brasil. Um dia esse juro vai cair. Então, faz quanto? 30 anos, né? Eu tô nessa daí esperando, mas uma hora esse juro vai cair. Bom, chegou a cair, né? Bateu dois. Caiu, né? A gente viu, caiu. Só que você viu o que acontece com a bolsa. Sim. Só que... Tava até brincando, assim, nos bastidores de umas últimas entrevistas de, pô... Bateu e voltou. Brasileiro... Não, o Brasil já aprendeu que juro baixo, a gente não pode viver com isso, né? Porque a gente desejou tanto quando veio, só colecionou tragédia. Os IPOs que vieram, agora as consequências aí que a gente tá vendo. Obviamente, brincadeira, né? A gente adoraria ter juro baixo, mas não conseguiu viver por muito tempo. Eu fui dar um Google aqui só... Quantos habitantes tem São Sebastião do Paraíso? Vocês sabem de cabeça? Então 70 mil? Entre 60 e 70. Estimado 71 mil. Só pra... Achei curioso, o operador Najinarras. Deve ser um dos operadores. Ele tinha várias pontas. Né? Sim, imagina. Na verdade, ele era casado com a prima da minha mãe, né? Por acaso, é a Joia Bergamo, conhecida decoradora das mais famosas. Em São Paulo. Aquele joguinho do 7 pessoas te distanciam. Exato. Ela que decorou daqui a pouco. Três Najinarras.
E os Cerizes, o Vaguinho na ginástica. É. E o Vaguinho, que fim levou? Ah, ele tá lá em Paraíso, né? Não De deu Porsche muito ainda. Não, ele se deu mal. No final, ele não entendeu que o poder dele estava junto com o Narras, continuou operando, e aí, cara, ele operava opções, as coisas, aí já era. Mas, de uma forma ou de outra, Teve uma vida boa. não, e ele, além de exercer influência, ajudou o Pedro caminhou ali nos primeiros passos. Exatamente. Então, a gratidão é sempre lembrada. Mas eu ainda falava, assim, não vai dar certo, não pode ser assim. Porque eu fazia Black and Shoulders. Uhum. Imagina, eu fazia Black and Shoulders em 92, 93, no Lotus 123. E aí pegava assim, Baguinho, mas essa opção tá... Aí, porque eu já... Tá bom, vocês meninos aí, vocês não sabem nada. Como é que era isso naquela época, né? Tanto fazer Black Shoulders em 93, ter uma asset em 2001, que imagino que deveriam ser poucas assets independentes. Enfim, dá para fazer um paralelo de como é que é hoje, né? Vocês continuam empreendendo, né? Fazendo tanta coisa nova. E como é que era naquela época? Eu acho que esse tipo de visão foi o que fez a visão que a gente de montar leve, entendeu? E a visão que eu vejo sobre o mercado de corretora, imagina só, eu sou um consumidor de corretagem a vida inteira. A gente nem lembra dessa história, né? Durante muitos anos, as corretoras tinham carta patente. As cartas patentes eram como se fosse um título de um clube, em que você era sócio da bolsa, de um clube que é a bolsa. Uhum. E tem um valor patrimonial desse clube, que era basicamente a coisa, e a bolsa sempre comprava essas cartas patentes com um desconto de 20%, 30% sobre o valor patrimonial. Comprava aquilo e cancelava, e o patrimônio de todo mundo aumentava um pouco. Né? E era um clube que era para se zerar, não era para dar lucro, não era para dar nada. E aí eu vi um movimento da desmutualização da Bolsa de Hong Kong, e aí eu falei, mano, esquece, vai chegar aqui. Aí teve a bolsa a abertura de capital do DAX, e aí depois eu sabia que o que valia era a CBLC e não a bolsa é commodity, a CBLC é o que interessa. E aí eu falei, meu, eles vão fazer alguma coisa no Brasil. E aí teve um leilão, eu esqueci, uma daquelas instituições financeiras tinha quebrado. Foi o Banco Santos Não, quebrou. o Banco Santos foi depois. O maior, foi aquele que o Safra comprou, já pagou mais vezes. Foi uma pequena, tinham 2 cartas só. Foi uma menor, uma corretora pequena que tinha quebrado. E aí o leilão, edital de leilão no dia tal. A carta patente ela negociava na bolsa, num leilão. Tinha um leilão. Aí a gente comprou essa... Aí a gente tava lá na Scopus, né? Aí tinham 2 cartas... Tava saindo 80% do valor de face. 80% do valor de face. Aí a gente pegou e falou assim, ó, paga 81. Aí a bolsa falou, não, 82. Aí 83. Aí, mas de repente, 90. A gente pagou 91. Aí a bolsa deixou passar. A gente comprou 2 cartas patentes a 91% do valor de face. A gente pegou as 2 cartas patentes e, obviamente, colocamos no fundo. Né? Por quê? Lá atrás, isso. Os Scopus. Esse fundo. O fundo que é? Que hoje a gente ainda fez existe, um trade para colocar nos fundos. Porque é títulos e valores imobiliários, certo? Uhum. Um fundo pode comprar Não tinha uma pretensão empreendedora naquela época. Não, mas nunca... De comprar essa carta patente era só... Revender. Vai ter um IPO, eu vou vender. Uhum. Aí a gente comprou isso por volta de uns 900, 1 milhão de reais, né? A primeira saiu 950 mil cada uma. A gente tá falando de quando, mais ou menos? 2006, 2007. Um pouco antes de abertura de capital. 2007. Tá. A gente comprou essas 2 cartas e colocamos no fundo. Aí, vamos agradecer mais uma pessoa? André Leite, da Grifo, que era o cara de risco, falou, você não pode comprar. Mas como assim? Já comprei. Você não pode comprar, vai ter que botar na física. Tá bom. Comprei na física as 2 cartas. Simplesmente não tinha esse dinheiro na física. Foi mais engraçado essa história. Não tinha dinheiro na física. Não tinha dinheiro na física para comprar, né? 1.800.000. A gente teve que pedir emprestado para a mulher do sócio. O meu sócio sacou no CDB, cobrou o CDI Plus. Cobrou o CDI. Justíssimo. Aí, 2 meses a gente pagou. Foi lá, arrumamos dinheiro, compramos a carta patente. Assim, em 14 meses, esses 950 mil, cada um virou 35 milhões. Caramba. E a gente pegou, dividiu aquilo entre a sociedade, né? Todos os sócios da Scopus, cada um ficou com o seu sharezinho lá e tal.
Então, esse aí foi um negócio que a gente sabia que ia ter a abertura de capital das bolsas. E, no caso da Leve, o que eu acho que aconteceu no Brasil foi que tinha... A gente começou o seguinte, tinha 5 gestoras e 100 corretoras. A gente chegou no extremo que a gente tem... Agora está surgindo mais uma, a Genial está crescendo. 800. Tem 800 gestoras e 5 corretoras. Uhum. Então, hoje, o pêndulo do bom negócio ficou do lado da corretora. E a gente sentiu uma carência muito grande, como usuário de corretora. Cara, juro, tem coisas no Brasil que são... O Marcelo vai ficar bravo comigo. É péssima essa empresa. Mas eu acho que a gente começou primeiro, a gente nunca fez um negócio para ser, como é que chama? Unicórnio, né? Vai queimar, vai fazer, Não vai depois ter IPO no dar Nasdaq. lucro. Não é feito para vender, né? É feito para ter. Então, a gente espera que ela em breve já esteja dando lucro, né? A gente fez todo o processo de abrir uma corretora no Banco Central. Fazia raríssimos casos, né? Eu acho que o último caso que abriu foi a Ideal, né? Ideal, que é um outro exemplo muito Outro bom exemplo de corretora. de corretora. Foi sucesso. Mas as outras corretoras, o processo de abertura é sempre muito complicado, demorado. E as pessoas acabam comprando, né? As corretoras antigas, as licenças ali. Porque assim, teve ali em 2000 o segundo governo Dilma, né, tiveram muitas corretoras que elas continuaram existindo, mas sem ter uma função operacional, né? Então muita gente meio que aproveitou dessas cascas ali que tinha. Exatamente. Né? Primeiro eles venderam as cartas patentes. Todos ficaram ricos. Aí, depois eles venderam as bases de clientes para as XPs, BTGs, da porque é isso, né? A XP podia comprar a base, não comprou a base de cliente. Aí o cara ficou... Operar quem? Para institucional, sem cliente e tal. Aí, basicamente, eles mantiveram aquela coisa operando, porque você não pode desativar, né? E mantiveram aquilo e depois foram vendendo essas corretoras para quem queria operar uma corretora. Mas a gente olhou, mas... A gente chegou a comprar uma corretora. Mas sim, complicado. Fizemos um MOU, só que aconteceu alguma coisa que, sim, a gente tinha fechado e aí aconteceu um negócio interessante, foi quando o BTG comprou a Necton. Né? E quem tinha apresentado essa corretora pra gente foi o Sr. Nelson Spinelli, né? E que eram amigos. Aí o cara falou, pô, olha, você me pagou X e o Sr. Nelson vendeu por 20X, cara. Aí o cara quis abrir o negócio. O BTG inflacionou, em outras palavras. Exatamente, o BTG estragou o nosso negócio. Aí a gente falou, tá bom. Nelson Spinelli, imagino pelo sobrenome... Era o da Spinelli. É o da Spinelli, exatamente. Que era e obviamente, a gente conhecia o Nelson Spinelli, que a gente operava com ele, e ele era o vice-presidente da Bolsa. Só para lembrar, a minha corretora, quando eu trabalhava no BBA, era Magliano, e eu, quando eu operava com o Nelson Spinelli, e obviamente, depois de ter comprado as cartas patentes, eu fui falar assim, olha, você já pensaram em fazer isso? A gente levou a ideia do IPO, a gente levou... 5 minutos para ouvir a palavra aí, eles entenderam muito rápido. E aí, 1 ano e pouco depois, estava feito o IPO. Foi por isso. Então você é o patrono do IPO da Bolsa? Não. Foi por coincidência. Tá. Aquele papo lá atrás, ainda era sales trading, né? Então fez o speech ali. Não, mas eu acho que para falar uma coisa... Gente... Alguém ia levar o pitch para eles. Sim. Lógico, era um negócio eu cheguei óbvio, e falei com ele, mas não sei se foi. Tenho certeza que veio de banco, veio de todo mundo. Vocês foi tinham uma hora. Mas duas falou, né, cartas. que mas tinha quem gente ganhou, que tinha várias cartas. Você precisava ter 7 para abrir uma corretora. Não era não, uma... 3 para ter um terminal mega bolsa. Era 3 assim. para ter um terminal mega bolsa, 7 para ter uma corretora completa. Exato. Você precisava uma para ser corretora regional. Essas corretoras que tinham essa corretora regional. Corretora do Mato Grosso, Cuiabá, isso, aquilo. Então você tinha... Com uma carta patente da Bolsa Brasileira, você tinha acesso a um terminal em Cuiabá para operar aqui. Porque ainda tinha esse negócio de regional, porque tinha esse de praça ainda, né? Cada praça podia ter uma corretora. Aí eles era como se fosse uma cooperativa, parece. Né? Não, cada estado era um tinha clube. uma A corretora. Bolsa era um clube. Era um clube. Era um clube de corretoras. Tá, mas só para situar a audiência, né, que vocês usaram em alguns momentos a palavra institucional para falar da Leve, né? A gente falou também na apresentação.
E eu imagino que era o gancho que você ia dar, né, Pedro? No passado tinham 5 gestoras para 100 corretoras, Uhum. hoje tem umas 800 gestoras e pouquíssimas corretoras. E por que que a Leve nasceu para atender o institucional? Não é mais uma corretora Tá. focada em... O que que muda É, na eu corretora quero- institucional Fazendo e o de gancho do varejo? Pedro é porque, bom, a gente nasceu não para ser startup, a gente nasceu para se pagar e ter algum negócio. E a princípio, o jeito mais fácil de se pagar é atendendo o institucional, que é um público que a gente já conhece, tem uma certa proximidade por ter há anos aí fazendo gestão, exige um investimento muito mais baixo para se pagar. Eu acho que está mais ligado a relacionamento e entrega de um bom E a gente, serviço. a gente é um institucional. A gente sempre foi um institucional. Uhum, Então a gente sabe o que o institucional precisa. Exato, sim. Então exato. quando a É gente chega muito lá... diferente de uma corretora de varejo? Basicamente, assim, o institucional sabe que tem que pagar. A pessoa física não quer pagar, né? Então, Reclama do de graça. basicamente é isso. E aí, obviamente, todo mundo quer O institucional quer. Ele quer execução rápida, segura. Ele quer ter sistema resiliente, não caia, não pare. não pode parar durante o dia. Ele quer sigilo. Sigilo de ordens. Ele não quer que a ordem dele não seja usada por ninguém. Como é que uma ordem pode ser usada? Ai, meu Deus. Assim, quando era mesa, assim, eu tô com fluxo aqui, sei lá, né? Ó, gente, é o seguinte, olha. Imagina que você era um scalper, Ah, certo? Aí tem um operador no pregão que ganhava 5 conto por mês, certo? Hã? Aí o cara da mesa ligava lá, aí entra o Garantia, mega ordem comprando. Aí ele entra comprando Telebrás. Tô falando bem antigo, né? Já prescreveu tudo que eu vou falar. Sim. Aí Não ele tem mais liga garantia, aqui. Telebrás tem de vez. Aí o cara da mesa fala, sei lá, Sarampo, é o nome do operador pregão. Sarampo, o cara entrou. O Sarampo já sabe quem é o cara. O Sarampo já pisca pro Varíola. o Varíola, que é o scalper. Uhum. O scalper já compra. Pode comprar que é garantido. Não precisa, não. O cara quer comprar Telebrás. Aí, O cara. que ele falou isso, o Sarampo já comprou um pouco de Telebrás para ele. E aí o Varíola vai executar a ordem. E no finalzinho da ordem, ele vai comprar uma parte do outro. Certo? Esse custo é o custo da informação que a gente está fazendo. Mas agora que o eletrônico acabou? Não! Agora o eletrônico vende essa ordem para alguém. Essa é a grande fonte das coisas, né? Isso a Globo não mostra. Isso a Globo não mostra. Mas vende pra quem? Pro Sarampo, pro Varíola. E o Varíola e o Sarampo são os maiores pagadores de emolumento na B3. E eles são super bem tratados. Até o Corona paga por isso. Entendi. Acho que os apelidos também dizem muito sobre a opinião do Pedro sobre eles. É isso que eles fizeram, entendeu? Então, se você pergunta, tem a cara que batia no peito e fala o seguinte, faz 823 pregões que eu não perco no day trade. Bom, né? Bom. Aí o dia que ele foi pro eletrônico, todos quebraram. Porque ele não tinha mais aviso do... Não tinha mais bizu. Não tinha mais sarampo. Bom, mas essa é a informação. A vacina. E essa informação vaza hoje. Se você é um cara grande operando, você sente que alguma coisa aconteceu. Pra minimizar isso, a gente investiu bastante em tecnologia. Assim. A gente tem primeiro assim, a gente começou com como você não faz não tem um legado de coisa antiga, a gente desenvolveu tudo novo e com equipamento de ponta dentro do colocation da bolsa. Então, basicamente, o que a gente quer garantir? Eu consigo oferecer uma latência de high frequency pro cara. Que nem a gente sabe qual é a ordem dele. Entendi. Nem a gente sabe quem é ele e quem... A gente só sabe que ele tem um limite que ele está prometendo. Ou seja, é de um jeito que só ele sabe. A única garantia que ninguém vai contar é que só você sabe. Então, basicamente, isso que é uma dos atributos. E outras coisas que é possível se você fazer quando vários clientes estão operando junto, que se fazia antigamente já acabou. Né? E eu acho que agora a gente vai conseguir. É isso. E aí essa ordem passa pela corretora, não vai para fora.
e garante uma boa execução. Você falou da latência, o que que é a latência? Coisa Latência técnica, né? pensa que uma ordem na bolsa, em 1 segundo, você consegue passar 1000 negócios, tá? Porque ela negocia em milissegundos. Uhum. A gente está falando aqui dos equipamentos que a gente tem, e aí tem outros maiores, que é de nanosegundos, ou seja, Lá fora é tudo em nanosegundos. 10 mil vezes mais rápido. Então, pensa que o tempo, quando você divide ele em fração, ele também ele é infinito, certo? Uhum. E essa é a diferença. Então você Tá. fala de 1 segundo e 1000 segundos, vai. Uhum. Então, cara, para quem tá negociando a 1000 segundos, que é a gente, e o cara negocia em 1, ele tá 1000 vezes mais rápido que vocês. Ele consegue fazer tudo na tua frente. Essa é assim, tem um filme acho que, sei lá, do X-Men, que tem um cara que explode tudo, ele é rápido, ele sai passando e tirando as pessoas da casa. Aquilo lá, esse é o high frequency. Ele consegue pegar essa ordem daqui, olhar o que o outro vai fazer, aí ele compra desse cara, pega aqui, entrega, pega os dois, e ele vai ganhar sempre. Não Ao tem mesmo como tempo, perder. Imagina só, tá operando a 1000 vezes mais rápido que todo mundo. Ele tá vindo uma ordem vendendo, ele tá vindo uma ordem comprando, enquanto que a sua tá sendo tum, tum. Pra ele fez isso, ele sabe que você vai voltar, ele pega o cara que tá vendendo, compra do cara que tá vendendo, a hora que ele viu que você vai fazer aqui, você vai vir pro próximo, ele vai lá e vende pra você aqui, e nesses... Que basicamente assim, a o lógica... tempo, e você consegue ver na tela, eu não consigo, eu não acho que é verdade, a bolsa transmite 5 flashes de preço por segundo. Eu não acho que os provedores de informação que a gente recebe estão transmitindo todas as informações. Então, teoricamente, o preço mudaria 5 segundos, 5 vezes por segundo. Só que 5 vezes por segundo é 1 a cada 200. Tem 199 coisas que aconteceram, momentos que não apareceram. Então, pro computador, os caras que fazem high frequency, isso aqui é uma vantagem. Então, não tem como você acabar com isso. O que eu sou contra é você dar privilégio para esse cara que faz isso. E ele tem privilégio sobre Assim, sabe que assim, o maior privilégio que eu acho assim, que se criou, e aí eu acho que nem foi a bolsa que a bolsa foi contra, que a CVM criou, foi o RLP. Porque o RLP ele não faz nenhuma pessoa física perder dinheiro. Isso foi uma discussão que a gente teve um tempo atrás no Twitter. Cara, a pessoa física que perde no RLP, ela perde porque ela tá perdendo mesmo. Não é porque é Só se dá para situar todo mundo sobre o RLP? Porque eu também não saberia explicar muito. Eu lembro da polêmica. Eu sei que toda vez que eu entro nas corretoras, eles oferecem para mim. O RLP basicamente é o seguinte: Imagino que seja bom pra a eles. corretora assume como contraparte as ordens do cliente, oferecendo para ele o melhor preço de mercado, tá? Então toda hora e aí tem um critério, a ordem ela tem que agredir o book, ela não pode ser uma ordem com preço limitado, né? E tem um percentual de ordens que você pode executar ali dentro. Mas tirando essas regras básicas, o RLP ele dá para a corretora a vantagem de saber quando um cliente está comprando a 10 e um cliente está vendendo a 5. O que ele faz? Ele compra a 5 e vende a 10. Imagina a ação a pessoa olha a ação de novo, intermediário em 1 segundo tem 1000 negócios acontecendo isso. Esse é o RLP. É muito fácil. Se você pegar, por Isso exemplo, ação de Oi. Isso acontecia, qual que é a desvantagem para o mercado, né? É que as pessoas tradeavam contra o mercado. E agora, existe a vantagem da corretora ler o fluxo dos clientes. Então, quando você coloca um participante em vantagem, né? Você tirou a vantagem de todo o mercado. Mas isso não faz o cliente perder dinheiro ou ganhar. Ele ia perder isso Ele ia perder para o mercado, só que agora ele perde só para uma corretora. Ou 2, ou 3, ou 4. Então a corretora acaba represando esses ganhos aí nela. Porque ele tem uma vantagem de ver o fluxo do mundo. Tem um fundo aí listado no mercado que nunca perdeu dinheiro, vocês devem conhecer. A corretora opera contra o cliente. Exato. O tempo todo. Tempo todo. Não é contra. E não é... Ela represa isso. Ela é a contraparte não é contra, de todos os três. Mas eu vou dar um exemplo muito simples. Se você olhar a corretora que tem mais pessoa física no Brasil, é a XP. Você pega uma ação que nem a Oi, custa 20 centavos. Dá uma olhada quantas ações foram negociadas de Oi por dia. 15 bi. Você vai olhar lá, XP fez tudo. Imagina que cada cliente que mandou vender Oi, a XP comprou. Cada cliente que vendeu, ela vendeu. Então você pega 15 milhões de ações, 1 centavo.
É isso que é o lucro dela. 150. 1 centavo sobre 20 dá quanto? Meio por cento? Não, como é que é? Não. 10%? Não, 1 centavo sobre 20 dá 5%. Né? 5%. Então, a corretagem da corretora é 5%. Ah, então, ó, Então, se for fazer o seguinte, por que as corretoras que fazem RLP adoram penny stocks? Elas ganham muito dinheiro com penny Penny. stocks. Mini índice, mini dólar. Entendeu? Que é onde Porque aí todo mundo tem um opera spread com um pouco liquidez. maior. Porque se você opera uma ação que está R$100,40 com 41, ela só consegue ganhar 1 centavo em cima e o cliente opera muito pouco. uhum. Agora, se você comprar 1 milhão de IRB ou quais são as ações que estão penny stocks hoje aí? Que tem um mega liquidez? Tem algumas que a gente Cash. prefere não falar o Prefere não nome. falar. Cash, né? Cash chama tá no Ibovespa. Uhum. Tem lá 90 centavos, R$1, Americanas, Enjoei. Enjoei. Imagina o tanto de dinheiro que as corretoras estão ganhando e é da natureza humana, porque as pessoas são atraídas por essas ações de R$1. Então Uhum. é o sweet spot do negócio. Mas está regulamentado, pode fazer. Faz o Olha que lá. quiser. O dia que eu puder fazer, eu vou fazer na corretora. Fazer Mas o quê? quem que é o prejudicado nessa história? Quem é prejudicado no mercado? O nessa merc- é, o Quem é mercado prejudicado nessa história é o cara que quer operar de verdade. E ele Tá. coloca a ordem comprando. Tá. Certo? Se ele fizesse isso, se eu fosse um participante de mercado e estivesse comprando, né, a fila ia andar muito mais rápido para mim. Quando as pessoas físicas fossem vender, eles vão vender para mim. Uhum. Né? Agora não. Agora, toda vez a corretora pula na frente da fila para mim. A corretora pula na frente para mim. Ela faz como se fosse ela pega todas as ordens do cliente e faz uma ordem no atacado. Não, porque ela pula na frente. ela- O né, direto pula na frente. Não é que ela pula ela pula na frente porque ele cruza a ordem, é dentro da corretora. Então ele não precisa entrar na tá. fila. Ele não Então, entra no assim, book. se você quiser, se a ação Ele de cruza. 8 é 19 centavos com 20 centavos, se você quer comprar, como é que você faz? Ou você Põe paga a ordem. 20, Uhum. ou você paga 19. Uhum. Se você paga 19, você fica esperando na fila. Né? Uhum. Aí tem uma pessoa física que quer vender. Ele vai lá e vende para a fila do 19 centavos. Uhum. As pessoas físicas não faz mais fila. Entendeu o que eu tô falando? Entendi. As pessoas físicas, a corretora fica fazendo o tempo todo. Por isso que a corretagem grátis, não, na verdade, é, ela tá ganhando É pra uns pular na 20. frente. Por isso que chama RLP, que é de Retail Liquidity Provider. Que ele provê a liquidez para a pessoa física. Ele dá a melhor liquidez para o cara. Isso é a verdade. O cara que tá no RLP, ele tem mais liquidez. Né? Uhum. Ele não precisa colocar no book e nada. Entendeu? Uhum. Agora. Agora tem uma coisa. que não- Isso eu questiono na bolsa. Tem 1 milhão de ações de Oi comprando a 20 centavos. Tem 1 milhão de ações de Oi vendendo a 21 centavos. Eu sou um fundo. Tenta comprar 1 milhão de ações a 21 centavos. Faz assim. Tum! Você não compra. Por quê? Porque alguém pulou na tua frente. Alguém, no caso. A corretora. Os high frequencies. E Ah, a os corretora. high... E a corretora. A hora que ele vê que tem alguém tomando por alguma coisa, ele pula na frente. Isso é uma coisa da minha época, cara. É o seguinte, se o cara tá vendendo 100, eu falo, tá fechado, o cara tá fechado. Hoje em dia é o seguinte, tá na pedra. Você vai lá, clica inteiro, toma, você não toma. Isso é uma coisa que... Isso a Globo não mostra. É isso na. Market makers É. mostra. Market mesmo. Não, mas não tem como. Porque tenta ligar na bolsa e perguntar o que aconteceu. Ela vai mostrar, tipo, sequência de segundo. Tem um monte de cara que entrou na sua ordem na frente naquele mesmo segundo. Peraí, mas se eu dei uma ordem em 1 segundo, como é que a minha ordem pode ter ficado pra trás de um clique? Eu tô mandando comprar todas. Essas coisas, cara. Entendeu? Isso aí... Isso não entra na minha cabeça. Isso... Vamos esperar quando vier um concorrente aí, o que vai acontecer, né? Eu acho que o concorrente vai só reduzir o emolumento. Eu acho que vai ser... Isso aí é uma coisa que os caras não conseguiram acabar no mundo inteiro, cara. Porque assim, a briga da bolsa, essa já antiga, né? Com o novo. Eu acho que era até a TG, né? Eles queriam já fazer O uma RLP no bolsa Brasil, antiga. lá fora é o que eles chamam de dark pool. Uhum. Né? Lá fora você não passa nem na bolsa, tá? O cara faz dentro de casa. E a regra do dark pool é que você não paga nem emolumento. Aqui você é obrigado a passar na bolsa. Lá fora, o cliente nem paga emolumento. A diferença é que o Dark Pool você pode passar num túnel de preço diferente que não é o da tela. Mas é um túnel o RL bem estreitinho. O RLP, Bem você- estreitinho. Até o Dark Pool já tem, eles estão regulamentando o Dark Pool no Brasil. Não, eu só queria perguntar pra eles antes de a gente entrar em mercado.
os outros empreendimentos que já tiveram, né? E tem. Vocês também são empreendedores de conteúdo, né? Eu queria que vocês contassem pra gente como é que foi essa chegada no mundo do conteúdo com a Inversa e com o Antagonista, né? Que vocês têm ligação. Hoje acho que só o Pedro tem ligação com a Inversa, né? Só. Vou falar um pouco da Inversa, que eu peguei essa e deixo o Pedro como antagonista. A diferença do business plan e da realidade. Quando a gente comprou a Inversa, a gente comprou até aqui da Empíricos, né? Da Inversa, da Empíricos, e a gente, na ideia inicial era quando a gente estava montando a corretora já ter um feed, um lead ali, né, para cliente de varejo, quando a gente fosse entrar e tal. A gente descobriu ali que o buraco de vender, esse negócio é mais embaixo, a gente não aprendeu muito bem como é que faz. Mas eu acho que a gente criou aí o streaming, né, na sequência, para tentar mudar um pouco o mercado como a Empíricos faz, né? A gente acha ainda que esse modelo é difícil, ele tem uma curva ali, e no final o streaming acabou virando ali um modelo meio já vítreo Empíricos, que é trazer o lead para o fundo, para a Scopus, né? E aí eu acho que isso ele está fazendo um bom trabalho, né? Porque o cliente tem no imediato ali a carteira do fundo, o posicionamento do gestor, isso traz uma confiança que mantém ele mais preso. Fiel. Mais fiel a gestor e a gestão. Por entender o que está sendo feito, né? Porque se ele não concordar, ele pode sacar antes de dar errado, certo? Então, acho que é meio que isso. Mas só para dar questão temporal, né? Esse novo formato é coisa de meses, né? Sim, mas foi feita uma migração lenta para chegar nele, né? Primeiro a gente criou o streaming, a gente testou o streaming. Acho que o primeiro que tinha feito isso era o Primo Rico. Mas era mais de curso, né? E não era mais de curso. Primo Class, né? Finclass. Finclass. Depois a Invi lançou. Eu lembro até o dia que ele lançou, eu fiquei muito... Porque a gente já tava no projetinho para lançar, ele lançou primeiro que a gente. Foi assim, tipo, mas 4 semanas. Fechou primeiro. Fechou não, não sei, acho que não. Nunca vi. Eu acho que foi uma produção... Eu acho aquele muito bom, só que... o negócio que é uma proposta diferente. Proposta. Você compra, viu todos os cursos, tá bom, né? Pode parar. Né? Você sempre teve essa coisa de conteúdo? Porque tudo começou ali com a carta, né? E você era um dos sócios da Inversa, né? Daí depois ela se tornou só sua. Mas você sempre gostou de falar? Depois você foi parar no Twitter também ali? Não, no meu Twitter era só pra... Foi o Felipe Miranda que convenceu ele, cara. Como? O Felipe Miranda? Ele falou... Você tem que escrever, tem que fazer, você tem que colocar, e fez, né? Não, mas ele falou assim, pô, eu te pago... Legal que o Felipe convenceu. Eu quero que você escreve 4 cartas pra mim. Entendeu? E aí, acho que foi a primeira vez que o Pedro começou a escrever, e aí... Essa história da quinta onda. Eu escrevi a onda, né? As coisas das ondas. Foi quando lançou o negócio da quinta onda. Porque ele tava tinha o fim do Brasil, aí... Cara, Felipe, tá na hora de comprar, cara. Esquece, tá na hora de comprar. Não, compra que vai subir. Aí foi. Aí começou a quinta onda. Aí depois tinha que criar uma coisa diferente, né? A gente fez toda a quinta onda lá, né? Aí esse é o pessoal do marketing que fala, não, agora vai ter essa perna aqui e tal. E as pessoas acham que eu sou bearish, né? Eu sou bearish, mas não assim, entendeu? Não ferrenho, né? Não 100% do tempo. Não 100% do tempo. 96%. Não, o Luiz pode dizer, mas peraí. O cara fala assim, por que todos os caras antigos de mercado que eu conheço são tudo pessimistas? Mas por que isso, né? Os otimistas morreram, né? Então, assim, é meio processo de seleção natural. Quem era otimista com bolsa no Brasil, cara, tirando... A maioria ficou pelo caminho. Desistiu, né? Então, acho que tem que... Mas é possível você, assim... Eu sou um cara que sempre tive ações, sempre, né? Sabendo que é diferente você ser... você precisa ser otimista para ter ações. Isso não é uma coisa que faz muito sentido, entendeu? Não faz muito sentido isso. Não, e a própria indústria de fundos também. Como tem muito gestor, eu acho, hoje em dia, tem muito fundo, né, que não tinha antigamente, para
como é que você se diferencia, né? Fazendo É. as lições do Warren Buffett, todo mundo igualzinho, né? Não vai ter, cara. Tem que ter alguém Gente, os que caras faz falam que são diferente, Warren que Buffett faz, no Brasil, sabe? né? E eles não fazem as coisas básicas do Warren Buffett, entendeu? Por exemplo. Conhecer a pessoa. Né? Quem é o cara que tá comprando. É. É a coisa número 1. Né? Aí porque o nego pega o resumo e não lê a frase, né? O Warren Buffett fala assim, peraí. Mas você comprar essa ação vai subir, tem que ser pragmático, não sei o que lá mais e tal. Pô, mas esse cara aí é meio... É treta. Não, mas porra. Não, tem que ser pragmático. Aí o Buffett fala, pô, casar por dinheiro nunca é uma boa ideia. Mas especialmente quando você é rico. Então, aí que você não precisa. Então, tem coisas, cara, que simplesmente eu não vou fazer negócio em algumas empresas, em nenhuma hipótese. Não importa o preço, não importa nada. Não vou fazer negócio, entendeu? Porque não dá. Você não vou fazer negócio com o cara. Você não quer ser sócio dele? Você fala assim, não, eu gosto do Warren Buffett. Mas peraí, o Warren Buffett tá falando que você vai ser sócio. Você conhece o cara? Você quer ser sócio dele? Uhum. Tem aqui um monte de empresa famosa aqui na Bolsa Brasileira. Agora, nesse momento. Né? Aqui, quente. Você conhece o dono? Todo mundo sabe quem é o dono. Mas vai, não, agora. Com essa alta no petróleo. Ah, mas o dono. Não, agora não, calma, depois a gente vê. Não vai dar certo. Bom, vou aproveitar puxar o tema mercado, porque eu tô com medo da... Mercado. Tem muito É, mais pergunta pra fazer, Sim. Vamos lá, vamos embora. mas já deixo aqui vai ter que ter um Cerise Sem Crise parte 2 depois. Tá. Pedro, Hum, trazer já 2 perguntas em uma. Primeiro porque o Yuri, que é um dos nossos assinantes que tá aqui acompanhando, já falou do Russell 2000 ou Russell 2000, Eu prefiro. é um Que- small caps. o que é o índice americano de small caps que você está short, é isso? Não, já zerei. Já zerou. Mas, tá. mas assim, eu tô zerando agora, daqui a pouco eu vou ficar short de novo. Mas deixa eu trazer o contexto também, porque um ano atrás, mais ou menos, sendo um podcast que era gravado aqui, o Mesa Era, pra 4, sim. que com o Dan, Eu o acho que era Caio no outro Mesquita estúdio, né? no Mas outro e era- o Teco Medina, tá que com a gente, foi bloqueado, coitado. bloqueado pelo Pedro Cerise. Mandar um abraço pro Teco. O Cerise, ele estava explicando por que o juro poderia chegar até 7% nos Estados E Unidos. na época se falava em E o Caio 3, falou, no dia, foi o dia da primeira alta de 25, e o Caio falou, o quê? Você tá louco? Até o Cerise, não vou reler completamente, mas ele falou, ó, o Fed vai fazer os juros ir para 2, 2,5, não vai dar certo, aí vai ter uma recessão, aí as zumbi companies vão mandar pessoas embora, na hora que mandarem embora o desemprego vai aumentar, mas não vai mudar nada para as empresas boas. Então imagina só, as empresas de cinema mandando o funcionário embora. Você vai fazer o quê? Vai empregar na Microsoft que falta gente? Não falta. Então vai procurar um tempo de atrito, porque durante os anos de juros 0, -1, -2, -3, você provocou uma alocação muito ruim de capital e manteve negócios vivos que o capitalismo já teria eliminado. Bom, era todo aqui o contexto, né? Até falo quiseram reinventar um capitalismo onde nada nunca cai e chegamos na situação de hoje. Bom, o juro ainda não é 7 nos Estados Unidos, mas está mais perto de 7 do que de 0. E queria saber como está a sua cabeça aí para juro americano e também comentar, já que entramos nos Estados Unidos, desse short em Russell 2000. Não. Só colocando Microsoft, estava no dia, Russell 2000, por que o juro não pode subir? Né? Então vamos colocar. E aí eu gosto muito da questão, né, de contador. Né? Porque eu sempre eu tenho uma parte analítica e eu faço rápido. Né? E às vezes as pessoas. Como é que você concluiu isso? Falo, não, é isso aí. Acredita em mim, é esse número. Né? Mas é difícil ficar explicando por que é esse número. Mas é o seguinte: o total da dívida nos Estados Unidos, ninguém sabe direito, né? Porque tem o tal do. Começaram a falar de shadow banking, mas vamos imaginar que é 250% do PIB. Entre indivíduos, empresas e governo. Né? A gente trabalhou com juro 0, nominal. Negativo. Real durante 15 anos, alguma coisa. Que o juro não ficou acima o juro acumulado em 12 meses não ficou acima do Core PCI, ou do PCI mesmo, que é o deflator do PIB. Então, basicamente, você não precisa, não tem problema
Você não tem problema de inadimplência quando o juro é zero. Porque a máfia já ensinou isso há muito tempo. Que você não precisa pagar o principal. Você só paga o VIG. Todo sábado você vai lá e paga a máfia e continua com o teu principal. Então, tem 3 tipos de endividamento. Project Finance, que é você faz uma dívida, e aí você faz um fluxo que paga o juro e a dívida. Aí tem o Speculative Finance, as finanças especulativas. Que basicamente, você dá uma quantidade de crédito e se todo ano o cara conseguir, com folga, só uma certa tolerância, pagar os juros, você rola o principal. Você vai rolando o principal, não tem problema nenhum. E aí tem o Ponzi Finance. O Ponzi Finance é quando você chega num estágio onde você não é capaz de pagar, o cliente não é capaz de pagar os juros se você não der um empréstimo novo para ele. Nesse estágio da economia, aí você entra numa espiral que é tipo essas empresas de startup, né? Eu faço a primeira rodada, é totalmente, né? A segunda rodada, se eu não tiver a terceira rodada, a empresa morre e vai a zero. Né? Então eu acho que em boa parte das economias estão já no Speculative Finance. Né? E em muitos casos, em Ponzi Finance. O que significa isso? Se você precisa pagar os juros todo ano, e você colocou o juro em 5%, e a dívida total do PIB é 250% do PIB, significa que você saiu de zero de serviço de dívida base, mais o risco de crédito, para 12,5% do PIB em serviço de juros. 12,5%. Num período de um ano. Quando você faz isso, não tem como as empresas que eram Speculative Finance agora estão em Ponzi Finance. Elas não geram 12% de retorno, elas não geram 5% de retorno sobre o ativo. Então a única maneira delas sobreviverem é você dar mais dinheiro para ela. E não vai rolar. Ninguém vai dar mais dinheiro para a empresa que não consegue pagar o juro. Então essa empresa vai quebrar. Quando essa empresa que não consegue pagar 5% de juro nominal quebra, ela machuca um banco e manda alguns funcionários embora. Né? E aí você vai subindo, e aí você começa a machucar algumas, e aí a hora que você machuca algumas, a economia volta, aí você é obrigado a botar o juro para baixo, essas pessoas rapidamente são absorvidas, e aí a inflação sobe de novo, e na próxima você tem que subir o juro para um outro patamar. Uhum. É o patamar que você vai quebrar a próxima, que vai virar Ponzi e que vai colocar. E cada uma vai fazer um negocinho desse. Dessa vez, isso aí seria o caso gostoso. É o caso que o Fed gostaria de fazer. Né? Eu vou fazendo isso, um pouquinho de default, um pouquinho de juro real negativo, porque o juro, ainda não temos uma taxa de juros maior que a inflação. Né? Você continua naquilo. E aí você faz um pouquinho, né? Com sorte, ao longo do tempo, o total desse endividamento vai caindo de 250% do PIB, 200%, o PIB vai crescendo, é o soft landing, né? O PIB cresce, a inflação, o PIB nominal mais a inflação. Você colocou em 100% do PIB, bom, agora eu coloco o juro em 7%. Coloquei o juro em 7%, a inflação vai para 2%, a economia está curada e você inicia um novo ciclo. Esse é o que você vai fazer. Mas eu acho que quando você chega nesse nível, e durante tanto tempo, você não sabe onde estão os problemas. E a gente chegou a um absurdo de um banco quebrar na Califórnia no título público. Né? Que é uma solução, teoricamente, muito fácil de resolver. O banco do Silicon lá recebeu tanto dinheiro da Califórnia a zero, porque todo mundo era zero o juro, ele pagava zero para os depositantes, que ele, para poder ganhar, comprou títulos públicos a 1,5. Quando esses títulos públicos, ele comprou 130 bi de títulos públicos. Quando esse título público subiu ali no duration dele, os títulos públicos caíram 8, 9% só de valor de face. E foi suficiente para zerar o patrimônio líquido desse banco. E tem uma regra no Fed.
O Fed só pode ajudar ilíquido. Ele não pode ajudar insolvente. Quando é insolvente, você é obrigado a liquidar. E quando você vai liquidar, você tem que chamar o outro banco. O que é o FDIC? Que é totalmente diferente do FDIC no Brasil. Lá é o seguro de crédito, é o nosso FGC. Né? O FDIC é o FGC. E o FDIC, ele é uma seguradora. E uma seguradora, ela trabalha o seguinte: eu tenho sinistro máximo e frequência. E, pelos cálculos do FDIC americano, ele precisa ter 128, 130 bilhões de dólares para garantir os depósitos americanos. Né? Então tem todos os depositantes, tem lá um histórico dele lá, tipo, como se fosse resseguradora, né? E isso é cobrado ali, de alguma forma, aqui no Brasil, no CDB, não sei como é que eles cobram lá fora, deve ter cobrado um percentual dos depósitos, que é para garantir o depósito e tudo coisa. Quando o governo americano chegou lá e falou, tem que pagar todo mundo, né? Criou 20 bi de rombo no FDIC. Né? E que o FDIC agora quer cobrar dos grandes bancos. Porque não tem como o FDIC garantir não sei quanto tem de trilhões, quantos trilhões em depósito tem no bancário nos Estados Unidos? Muito. Então é impossível. Se o FDIC for garantir tudo, como o Biden, a Yellen queria, teoricamente o governo tem que botar muito dinheiro no FDIC para ser... Não é nem FDIC, né? Aí é garantido pelo governo. Uhum. E aí você vai ter outros problemas, né? Vai ser outros problemas muito piores que isso. Então, e eles estão na dúvida. Aí perguntaram para a Yellen se está tudo garantido ou não. Ela disse que talvez, não está garantido. E se não está garantido, eu vou sacar dos bancos então, não tem solução. Né? Então, o sistema bancário americano tem hoje 600 bilhões de market to market. Deve estar menos agora, tá? Era em dezembro, porque agora, pelo problema do sistema bancário, os juros caíram, então o problema diminuiu, né? Mas era de um capital próprio de banco de 1,5 tri. Caramba, imaginar que os bancos perderam quase 30% do patrimônio deles, 20% do patrimônio deles nesse período em título público. Né? E o problema nem começou. Né? Porque o problema é que tem 5,5 tri de crédito pessoal. 1,3 tri de cartão de crédito a 25% ao ano. Então, cada um desses, o dia que tiver que fazer provisão, vai comer desse 1,5 tri do Banco Central, do patrimônio dos bancos. Então, cara, assim... eu não entendo como é possível. Né? E como o mercado reagiu recentemente? Os Russell 2000, que é as small caps, ficaram para trás. Elas estavam 200 e estão 170 e pouco. O Nasdaq subiu. Por que o Nasdaq subiu? Porque as empresas do Nasdaq não têm problemas financeiros. Elas estavam caindo muito ano passado porque estava aumentando a taxa de desconto. E como elas têm o fluxo de caixa está muito longo, quando você aumenta a taxa de desconto, você tem que diminuir o valor presente. Mas não é isso a verdade. A verdade é que estava todo mundo com medo do juro alto. Né? E aí foi caindo. Agora, quando o Fed piscou, e foi ridículo para o Fed, porque na segunda-feira o Powell fez um discurso hawkish, na quinta-feira ele teve que dar um passo atrás. E aumentou só 0,25. Uhum. Né? E agora, se ele teria que aumentar 0, o certo a fazer, ele aumentar 0. Só que se ele aumentar 0, ele vai criar outro problema que os ativos vão querer subir de novo e aí a inflação vai subir de novo. Então, como é que o Fed vai poder não fazer o papel dele, que ainda tudo indica que ele teria que continuar, teria que entrar para salvar os bancos, para salvar o sistema? Então, ou então deixar o sistema quebrar, para aí sim ele poder baixar o juro para 0, fazer tudo que ele quiser de novo.
Aí, vai lá, Fed, por favor, salve a gente. Porque, por enquanto, ele só salvou uns bilionários lá no Vale do Silício. Ele não precisou salvar ninguém. E não precisava ter garantido. Porque, agora, eram 150 bilhões, 170 bilhões, e aparentemente as perdas vão ser 20 bi, o haircut seria 12% para os não garantidos. Problema de 12%. Não tem problema nenhum. Né, Não quebra o sistema. Não quebra o sistema, e também nem os fundos lá vai funcionar normal. Não teria. Né, quebraram, mas já piscou. O que aconteceu na mesma hora? O ouro subiu 10%. O ouro está ali no limite de descolocar. As ações dos bancos estão lá próximas das mínimas. E as pessoas correram para onde? Para as 10 maiores do Nasdaq. Então, dentro das maiores do Nasdaq, o Nasdaq 100 subiu mais que o Nasdaq subiu mais que o S&P, o Russell 2000 está caindo, porque o crédito está chegando lá, apertando o crédito, e dentro do Nasdaq, as 10 maiores estão dominando. A Nvidia subiu 90% esse ano. E Nvidia, cara, eu vi o resultado. Mas essa empresa é maravilhosa, de crescimento, isso tudo. Não, cara. A receita da Nvidia ano contra ano está caindo. O lucro está caindo. Mas ela vai entrar em inteligência artificial. A bolha. Então a liquidez ainda é enorme. Enquanto que para alguns lugares está faltando. Esse é o grande problema. Quando você faz essa coisa planificada, você não consegue dizer um pouquinho para cada um. Uns caras vão exagerar. E outros não vão. Né? Então, o que as pessoas não entendem, e não é nem entender, né? É uma coisa arraigada, é que nem sempre que cai é para comprar. Né? Depois de anos e anos e anos, depois de 15 anos, o buy the dip é essa coisa que ficou, né, arraigada. A gente viu aqui no Brasil, gente. A gente viu um ano de juro baixo. Como é que são as pessoas? Falavam? Caiu, raspei o carro. Como é que é? Raspei o tacho. Hora de comprar. Você lembra? Quem não tem bolsa é louco. Quem não tem bolsa é louco. Caiu de 130 para 120. Imagina, um absurdo. 115, nossa, que tá louco. Se chegar a 110, eu penhoro a sogra. Cara, agora cai. Realmente. Tô confortável no CDB. CDB e tal. Enquanto isso, nos Estados Unidos, alguém vai para saber, realmente 5% ao ano tá bom. Né? E aí, eu até preciso colocar aqui algumas coisas interessantes, né? Quem é que está sob ataque de quebrar lá fora? Né? Qual é o nome da empresa que a XP se baseou mesmo para montar o modelo? Charles Schwab. Então, tem um artigo aqui baseado nos balanços de dezembro, e ele mostra, né, a quantidade das perdas em títulos market to market em relação ao patrimônio líquido. Teoricamente, você pode ir até 100%. Né? E aí eles separaram entre bancos de 25 a 50 bi. Tá? Quem tem a maior perda, que é uma perda de 329% do patrimônio, é o Charles Schwab Premier Bank. É um banco, acho que deve ser um tipo cliente VIP. E aí, em segundo, tem 48% o Prosperity Bank. De 50 a 100 bi de ativos nos Estados Unidos, o que tem o maior prejuízo, a maior perda é o Webster Bank, com 14, e o Santander, com 13. Nada relevante que abale a solvência. Né? De 100 a 200 bi, tem o USA Federal Savings Bank, que tem 103%. Esse banco, se tiver corrida, o Fed não pode ajudar, alguém vai ter que depositar dinheiro lá, como os outros bancos fizeram para colocar. Aí de 200 a 500 bi, que é a faixa onde já começa a pegar, acima de 250 já são os bancos garantidos pelo Tesouro, né? Aí você tem 167% do Charles Schwab Bank e 100% que era o Silicon Valley. O Silicon foi e a Charles Schwab não foi ainda. Por quê? Porque a Charles Schwab, eles criaram um banco
que basicamente passa o caixa que capta na corretora e compra título público. Né? Então tem muito dinheiro de cliente na coisa. E o que é importante, mas que ninguém precisa se preocupar, porque é garantido pelo Tesouro. Acima de 500 bi, tem um banco que tem 65% do patrimônio que já perdeu em título público. Bank of America. Ele perdeu 112 bi em títulos públicos market to market. Mas se ele consegue captar nas contas lá, varejo, 1, 2, não tem problema nenhum. O efeito que está acontecendo agora é a 200 bi por semana, está saindo dinheiro de conta corrente e indo para Fed Fund, que aplica no Fed a 5. Isso é toda semana, e com a tecnologia hoje, todo mundo sabe, peraí, para que você está fazendo isso, né? E se isso não for suficiente, obviamente ainda tem a propaganda. E aí tem uma propaganda, acho que da Ameritrade, e ele manda quanto que o seu broker está pagando para você, né? Veio até em português, você acredita? Um anúncio em português. Interactive Brokers, quanto a sua corretora está lhe pagando de juros? Para brasileiro, né? Corretora Interactive Brokers, 4,33 ao ano. Porra, show. Para deixar o dinheiro lá na conta, você não está acompanhando ações. E Trade, 0,01%. Fidelity, 2,44%. Schwab, 0,45%. Ameritrade, 0,35%. Esses caras daqui, ele vai ligar lá e falar assim, ó, aplica no Fed Fund. Né? Então isso vai aumentar o custo de captação. E as pessoas que estão vendo a saída de recursos dos bancos, elas estão esquecendo de uma coisa. Está assim, controlado, é 100 bi, 100 e poucos bi, mas estão esquecendo de uma outra coisa. Você liga lá, quero resgatar. Não, é o seguinte, não quer comprar um CD a 5? Compra um CD a 5. Aí o dinheiro fica no banco. Só que ao invés de 0, meio, 1, vai pagar 5%. Então o resultado do banco vai piorar. Por isso que os padrões de crédito vão piorar. Por isso que as empresas do Russell 2000 vão quebrar. E aí qual é o efeito contrário? Volta no balanço dos bancos. Porque a hora que tiver inadimplência no balanço dos bancos, não é uma queda dos juros que vai resolver. É inadimplência. Aí você vai ter uma filtrada boa. Né? Então esse é o meu grau de otimismo. Né? E nesse dia, é ouro. É ouro, entendeu? Por isso que o ouro sobe, porque é um ativo sem passivo. Então você fala assim, quais são os seus ativos? Eu tenho um CDB no banco. Não, você tem um ativo, mas que é um passivo de alguém. Quais são os ativos que não são passivos de ninguém? Então, acho que essas são umas coisas que eu acho que você tem que pensar quando você for fazer um investimento hoje. Uhum. O último episódio, aliás, veio o Elmer Ferraz da Verde e falou, deu um call de ouro, que ele também falou do hedge geopolítico que existe no ouro, né? Não dá nem pra falar isso. Mas eu não gosto de falar muito, sabe por quê? Pra não ficar esses, sabe, tipo, esses caras de ouro, que só falam de ouro, e aí, como de Bitcoin, só fala de Bitcoin, entendeu? Eu acho que o ouro, ele não ganha dinheiro no longo prazo, e ele só preserva ele preserva no longo prazo, dá 0 menos a custódia, então é negativo, mas você não vai ficar rico comprando ouro, mas você vai preservar em algum momento que se nesse processo todo, por default ou por inflação, você pode adquirir mais ativos depois no futuro produtivo de novo. Entendeu? Aliás, 20 e poucos anos aqui, é a primeira ou segunda vez que eu vejo você falar de ouro, cara. Exatamente. E eu sempre acompanho. No programa, no Mesa para 4, acho que você falou de ouro no final dessa explanação. Não, mas eu falei que o ouro era depois. Quando o juro caía, o ouro sobe. O ouro não sobe quando a inflação sobe. Mas eu não queria te interromper. Quando você falou o Fed piscou, o que é piscou? Ele sinalizou que ia fazer uma coisa e fez outra? Ou piscou de medo? Medo. Não, piscou de... Sabe coisa? Cowboy, fica um olhando pro outro assim, piscou, o outro atira, certo? Então. Vacilou. É que não foi a piscada quando o Marcelo tava falando e fez assim pro Pedro, do tipo... eu entendi que era uma piscada, que era tipo um sinal, assim. Não, foi piscou de medo. O Fed vacilou. Viu que ele não poderia mais subir o juro, entendeu? Ele vai mudar o discurso dele, tudo agora, vai... Tá, então o juro não sobe, as coisas vão piorar e aí ele vai ter que... E aí é o grande negócio, né? Quando é que é pra você ficar vendido no mercado, né? Assim, quando é que você pode ter certeza que é pra vender? Depois que ele cortar 0,25.
daí a venda. Se você olhar história, história, todos os fundos foram feitos entre 7 meses e 18 meses depois do primeiro corte. Quando o Fed já cortou, já foi. Já foi. Queria saber a visão, se der tempo ainda. Não, então, eu ia falar o seguinte, a gente já tem horário estourando, Tá. temos o ping-pong. Sim. Eu não queria deixar o Pedro embora sem falar de Brasil também. Exatamente isso que eu ia fazer. Então tá. Pedro, será que você consegue Fala, ser fala. levemente sucinto só pra gente pegar o ping-pong? Sim, Até tá. porque a gente já deixa um convite pra vocês voltarem aqui daqui a alguns meses, quando o Fed começar a cortar os juros. Sobre o Brasil, agora é o teto de gastos com um nome novo, que é o arcabouço. Né? Eu acho assim, se a base inicial fosse melhor, eu acho que a gente estaria melhor. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque a gente está partindo de um déficit. Uhum. E as pessoas sempre falam assim, não é as pessoas, né? Eu vi com os comentários, quem comenta não entende o que está acontecendo. A pessoa comenta que o governo só vai poder gastar 70% da arrecadação. Não. A variação, 70% da variação positiva, não negativa. Então, o novo teto, ele cresce. Antigamente o teto era 0% de crescimento. O novo teto é no mínimo 0,60 e no máximo 2,5%. Com 0,70 lá, ou seja, o PIB tem que ser no mínimo 1% de crescimento e ele só vai fazer um superávit maior do que ele faria antes se crescer 3,2, alguma coisa do tipo. Mas como a base de arrecadação nossa, do ano passado, era inflada por eventos não recorrentes, como os dividendos do BNDES, dividendo da Petrobras, venda da concessão da Eletrobras lá de 26 bi para poder rolar lá o negócio da privatização da Eletrobras. Então, esse ano a gente já tem uma queda de receita. E ainda tiveram gastos extras que se rolaram para esse ano, a gente está saindo. No primeiro dia que eu falei, essa conta não bate, você precisa arrumar recorrentemente 100 bi. E agora chegaram na conta que até o Haddad falou, que é entre 100 e 150 bi, o governo precisa arrumar de receita para fazer isso. Não, mas tudo bem, não tem problema, esse ano eu vou pegar 50 bi da Petrobras no CARF, eu vou pegar isso do outro negócio e tal. Mas isso não resolve, porque o que você precisa fazer para o ano que vem? Né? Então, enquanto o mercado não tiver uma recorrência de carga tributária que mantenha, o número do Haddad ainda não é factível. Mas uma coisa é factível. Né? O número do Haddad fecha facilmente se a inflação ficar entre 6 e 10. Porque aí, como as despesas estão travadas com uma inflação e a inflação fica maior, as receitas vêm maior, certo? E aí, de fato, o crescimento real fica sempre menor do que o estimado. Se você falar assim, olha, eu vou crescer, porque você vai dizer, eu vou crescer no mínimo 0,6 com a inflação de 4, você tem um número que você vai poder gastar de execução do orçamento no seguinte. Se a inflação for 7, certo? Você vai conseguir bater aquele número, e aí, mas no ano seguinte você volta. Então você precisa da inflação como tributo adicional para poder fechar a conta. E aí, isso não fecha com esse Banco Central. Então, acho que o arcabouço fiscal vai funcionar no modelo do PT. Se o Congresso permitir realmente aí sim um aumento de tarifa generalizado, se reduzir parte dos... Dizem, né? Porque essas coisas assim, eu não posso falar que porque nem eu calculei, eu acho que quem calculou também não tem certeza, mas o total dos regimes especiais, que são esses Zona Franca, Sudene, Sudã, isenção estaduais, são 500 bi por ano. Então, se realmente acabasse com todas as isenções fiscais do Brasil, todas, né? A arrecadação aumentaria 500 bi. Não é verdade, porque quando você faz isso, o PIB cai, aí a curva de Laffer, aí muita coisa nem o preço sobe, as coisas não fecham. Mas, a grosso modo, o maior número possível seria 500. Se você falar de acabar com regimes especiais que tira 150, é brutal para conseguir fazer isso. Né? E aí, qualquer coisinha ninguém deixa. Ninguém quer fazer nenhuma. Né?
Aí estão fazendo isso. Tem agora o negócio dos varejos, que eu acho que é uma causa boa para o governo, porque o cara inferir que o benefício do ICMS também deveria ser um benefício de IR e CSL tem que combinar com o governo, né? Se o governo não quiser, já passou. Então eu acho que ele vai fazer uma parte disso, mas a conversa principal vai ser no Banco Central, né? E no Banco Central, gente, vou falar, né, como sempre, parece que é uma coisa institucional, certo? Qualquer cara que critica o Banco Central no mercado financeiro, ele é... ele é do Lula, ou ele não sabe fazer conta, né? E eu acho que o Banco Central no Brasil é impossível pensar num cara que foi pior do que esse Banco Central, né? E eu falei isso várias, não agora, né? Falei quando ele derrubou o juro, eu passei isso. Né? Porque eles têm um modelo, gente. Eles têm um modelo de inflação que eles se agarram àquilo para poder fazer, só que isso também não é verdade. Eu acho que ele tem outros interesses, essa contaminação muito grande entre Banco Central e mercado. O cara sai daqui, vai para cá. Sai daqui, vem para cá. Aquele Kaskuski lá, Zaskuks, que nem você falou o nome daquele cara. Kantchuk. Kantchuk. Esse cara, ele queria botar o juro a zero. Saiu, tá trabalhando no dia seguinte, agora fala que botar o juro a 16. Esse cara, o estrago que esse cara fez é um absurdo. Tem outras coisas no mundo. Quais são os limites práticos do juro brasileiro? Quanto que o México paga? Real? Não. Juro. Real, 11, não queria não é? real, não. Não. 11,25. 11,25. Põe o juro no Brasil abaixo de 11,25 e você vê quanto é que a moeda. Porque é o seguinte, para os americanos de Connecticut, os juros do México do Norte tem que ser mais baixo que o juro do México do Sul. Se o juro do México do Sul, também conhecido como Brasil, fica muito baixo, os caras tomam real e vendem peso mexicano. Uhum. Se ficar muito grande, vende peso mexicano, aplica real. Se você derrubar o juro para onde está a curva do México, agora os setes mexicanos estão lá em 11,5, 11,70, tem mais altas ainda. Se o juro brasileiro vier abaixo do mexicano, o real desvaloriza. Então esse modelo do Banco Central que diz que a inflação, que o juro vai cair, que lá mais, eu corto. Peraí, assim, ceteris paribus. Me fala uma... Ceteris paribus. Sim, tudo mais constante. Tudo mais constante. Me fala uma coisa que é tudo mais constante. Nada. Então é o seguinte, se você fizer tudo isso e você não souber o que vai acontecer com o câmbio, porque quando eles botam o juro, eles só mexem o juro no modelo e tudo ceteris paribus. Mas como é que você vai saber qual que é o... Você tem que fazer o seguinte, a hora que eu reduzir o juro, onde vai o câmbio? E aí você faz uma nova interação, e uma nova interação, e uma nova interação. O que os caras tentaram fazer, reduzir o juro na marra aqui no Brasil, é um absurdo. Depois tentar subir na marra é outro absurdo. Porque querer controlar o preço da gasolina, da cenoura, do negócio, no Selic, não vai rolar. Não adianta, é jogar dinheiro fora, que tem o mesmo custo para a dívida pública do que Bolsa Família. Qual a diferença de pagar 1% de juro a mais real por ano ou 1% a mais de Bolsa Família? Na prática. Toda vez que tem um artigo no Bloomberg ou na revista lá fora dizendo que o governo brasileiro vai fazer superávit primário, ele tem que explicar superávit primário. Porque lá fora ninguém sabe o que é superávit primário. Lá fora tem déficit ou superávit. Qual a diferença para a dívida pública de um juro pago em despesa ou um juro pago em juros? Então, gente, mas eu acho que parece que se você falar isso, você está sendo revolucionário, você está fazendo uma coisa. Aí os caras chegam e puxam, eu não sei de onde que eles puxaram o número, que o juro neutro de equilíbrio no Brasil é 4% ao ano. Se isso é verdade, vamos desistir. Pode desistir do Brasil. Vai quebrar. Não tem como uma sociedade dizer que se equilibra pagando 4% de juro real para quem não trabalha. É impossível. O juro real no Brasil, se ele for 1%, 2%, ele está certo, né? Desde que você corrija as coisas que provocam o aumento de juro no Brasil, que são essas coisas que a gente vê aqui.
É isso. Então, assim, o Brasil é tão bizonho, que o Haddad vai ter uma queda de arrecadação, que ele, quando ele colocar o presidente do Banco Central dos sonhos deles, o que é? Queda de juros. Queda de juros é muito ruim para arrecadação. Porque 15% de tudo que o governo paga de juros é arrecadação de R, né? Então, o governo, a dívida é 5 tri, pega 10 bi, a gente paga quanto de juros por ano? No Tesouro? 12 vezes 6, 600, 700. 700 bi de juros por ano. 15%? 100 bi. 100 bi de juros. 100 bi de juros que vai para os estados, países, para ali, né? Vem de onde? Dos juros. Na hora que derrubar o Selic, cai a arrecadação. Ainda preciso compensar isso tributando outra coisa? Não vai rolar. Aí, então eu acho assim... É 100 bi de R, se quiser. Hã? 100 bi de imposto, né? Sobre aplicações financeiras. Isso, 100 bi de imposto. 100 bi de aplicações financeiras. Então, quando cair o juro no Brasil, vai cair a arrecadação financeira. Ah, mas pro lado da dívida PIB é muito melhor, né? Porque é o governo que paga do outro lado. Mas lembre-se, toda vez que você sobe o juro, o Brasil é o único lugar onde você sobe o juro, você é obrigado a investir mais em saúde e educação. Porque na Constituição diz que qualquer arrecadação tem que tantos por cento vai para a saúde, tantos vai para a educação. Então o Banco Central sobe o Selic. Imediatamente tem que aumentar os gastos. Então você concorda que você cria um... é marginal, mas funciona. É uma coisa... essas coisas todas no Brasil é que tornam essa cultura que a gente vive, né, maluca. Em comparação, a gente tem no legado das empresas um negócio super resistente, que é isso que eu gosto muito, né? Como todos os negócios legados foram construídos assumindo taxa de juro alta, eles geram retornos mais altos. Todo mundo que entrou assumindo juro baixo, uma primeira alta de juro, eles têm que voltar para a realidade. Então eu acho assim, o Brasil continua aí numa posição assim, boa, mas faz escolhas erradas, num mundo que continua fazendo as escolhas erradas. Outras coisas importantes continuam se desenrolando como se fosse uma coisa, né, marcada, que são essas, depois que ter usado confiscado as reservas russas, a China foi o grande beneficiado desse processo todo. A China claramente está se preparando para uma guerra, né? E o Brasil também tem que se preparar, porque se os Estados Unidos tiver um problema com a China e a gente não puder mais fechar a exportação com a China, porque não tem Swift, como é que a gente faz? Então o Brasil também não pode ficar à mercê do... Ele precisa ter uma forma de fazer comércio com a China, né? E esse é o cenário que a gente está colocando, né? Então, eu diria que quando você tem esses grandes movimentos, né, que pode justificar esses grandes movimentos que a gente precisa fazer? E no final, o que é mais legal de tudo é que as pessoas têm a sensação de que teve uma destruição de riqueza muito grande. Vocês já ouviram falar isso aqui várias vezes, né? Olha a destruição de riqueza nos Estados Unidos. Como assim? Não teve destruição de riqueza. Não teve nada de destruição de riqueza. O único lugar que eu vi de destruição de riqueza, o ano passado, foi na Ucrânia. O resto é tudo igual. Porque quando cai o valor de um título público, você destruiu o ativo de um e destruiu o passivo do outro, né? Você tem destruição. Se você está olhando de cima, tudo que tem de dívida de um lado tem de crédito do outro, né? O problema é que você chegou num sistema onde, para manter isso parado, você começa a fazer alocações erradas. O dinheiro não vai para os melhores investimentos. O dinheiro vai para qualquer investimento. Isso gera o estado que a gente chegou aqui agora. Então, se você passar um processo que acabou a dívida, todo mundo voltou para um dívida, entendeu? Todo mundo, seguinte, haircut de 60% da dívida, todo mundo. Tudo igual. No dia seguinte, acabou a inflação, acabou tudo, entendeu? As coisas vão voltar ao normal, o juro pode subir.
Quem é bom paga, quem é ruim fecha, as coisas funcionam. E em que situação isso pode acontecer? Pode acontecer lentamente, né? Sobe, quebra, certo? Ou vem uma guerra e aí todo mundo justifica tudo, e aí acabou. A gente pode... E aí você vai olhar, nossa, mas acabou tudo. Eu falei, não, gente. Em 10 anos tá tudo legal, funcionando tudo de novo, zerado, tudo bem, dinâmico, funcionando tudo. Desde que as pessoas estejam trabalhando, produzindo e fazendo as coisas que tem que fazer. E não inventando esse monte de coisa com engenharia financeira. Isso não cria riqueza nem bem-estar. Mas não sei se é pra comprar Brasil ou não. Eu chutaria que é pra comprar, porque aí se tiver guerra, aí ferrou Mas, tudo, cara, se não tiver... mas comprar o que no Brasil? Não sei, bolsa? Qual bolsa? Ah, B3. Não. É, Ibov, fala né? Ibov, IB3. Seria esse pula da Não, mas bolsa. é muito difícil, cara. Eu não consigo. Olha assim. Eu acho, cara, de maneira geral, cara, tem muito mais folga agora pra comprar do que antes, né? Uhum. Mas eu ainda vejo coisas muito malucas no Brasil, sabe? Assim, eu vejo extremos de valorização, assim, no Brasil, de cenários que você... vou dar um exemplo, muito simples. A gente tem uma empresa no Brasil, o Nubank, ele vale o BTG, a XP e o Inter juntos. Aí você tem... tem coisas caras ainda, né? Petrobras, Banco do Brasil, não é para comprar, é para tradear. Como sempre, estatal. O objetivo... Sabe uma coisa que eu gosto do Banco do Brasil? Eu sempre tinha uma conta simples de como fazer o valuation do Banco do Brasil. Banco do Brasil não, da Petro. A Petrobras, ela é uma empresa que fura e produz petróleo. Aí ela pega a maior parte desse dinheiro e faz mais buraco para ter petróleo. E uma parte ela distribui em dividendo. Uma partezinha. No passado era o mínimo. Então, a Petrobras vale o que ela recebe de dividendo. Porque no final vai acabar o petróleo. E aí? Enquanto estiver acabando o petróleo, ela vai distribuir tudo? Não enquanto ela for estatal. Né? Aí a gente viu que no ano que ela distribui dividendo, aí aparece o valor dela. Mas aí está no teu bolso. Enquanto eles falam, vai ficar comigo, petróleo, acabou o petróleo, sobrou tudo aquilo, vale o quê? Nada, né? O dividendo que você recebeu ao longo do tempo está lá. Outras empresas não, né? Outras empresas estão construindo ativos, montando, vai fazendo, vai gerando caixa, vai pagando dividendo, e vai crescendo, vai fazer, né? Aí você pode estar mais caro, mas está barato, mas tem uma história ao longo do tempo. Né? Agora, bancos. Essa é uma pergunta importante. Os bancos, num ambiente de Brasil tradicional, eles são muito bons. Eles ganham muito dinheiro. Mas em qualquer ambiente que tiver descontrole inflacionário, os bancos são muito ruins. Porque o lastro do banco, por natureza, é o dinheiro. Então, se você pegar um banco, se pegar o return on equity do banco e descontar o IPCA, aí você teria realmente o verdadeiro return on equity num banco. Mas qual a diferença disso de uma empresa? Porque uma empresa, ela não passa pelo balanço dela a valorização dos ativos pela inflação. Enquanto que no banco, a valorização do ativo pela inflação passa no resultado como receita financeira. Uhum. E tributa, o que é pior. Porque você está tributando uma coisa que foi só inflação. Então você pegar o balanço da... Vamos pegar empresas que têm muito ativo no Brasil. Vale, Braskem, nossa senhora. Braskem é muito grande. Não passa a atualização dos ativos da Braskem no resultado da Braskem. Se passasse, ela dava lucro. Aí tem as Suzano. Imagina o valor histórico das terras da Suzano. É nada do que tem no ativo dela. Vale do Rio Doce. As minas depreciou. Ou seja, a mina está zero no ativo. Se aquele ativo tivesse sendo valorizado pela inflação e passasse no resultado, comparando com o banco, você teria um número muito maior.
Então, essas distorções acontecem em países com mais inflação. E se um dia, pensa assim, se a inflação virar amanhã 1 milhão %, quanto vale o banco? Nada. Não, vale. Porque aí ele vai valer lá 11 bilhão, estabilizou numa moeda qualquer, e aí o banco continua fazendo dinheiro, aplicando, fazendo lá. O business bancário ainda vale, mas o patrimônio foi tacado. Enquanto que as empresas que têm um ativo, esse não foi tacado. É só você olhar na Argentina. A Argentina é um negócio muito grande. E a Argentina, você tem um negócio que é absurdo, absurdo. As empresas lá estão mais caras porque o juro é negativo. Então os ativos estão mais caros porque o juro é negativo. Né? Então quando cair a inflação na Argentina, a bolsa vai cair antes de encontrar o patamar, porque ela serviu para estabilizar, como reserva de poupança de muita gente durante muito tempo. Assim como serviu fazenda e assim como serviu imóvel. No Brasil, eu fico com esse Brasil, né? É o Brasil que é blindado de problema de banco nos Estados Unidos, problema de inflação no Brasil, que tem muito benefício especial, que se esse benefício acabar, a vantagem competitiva desaparece. Então, acho que se tirando isso, cara, hoje tem coisa muito barata para comprar, muito barata. E eu acho que aí é muito mais uma questão de estado de espírito, né? Você comprar uma coisa e manter essa coisa na carteira se irritando todo dia quando você assiste televisão. Isso é muito difícil. Pô, que aula, começa... cara. Pois é. Pelo amor de Deus. Aula magna, eu Foi, diria. foi uma puta aula, pensando no nosso horário aqui. Chegou no time perfeito. A gente vai ter mais 5 minutinhos pro nosso ping-pong, mas, pô, já deixa eu agradecer, Marcelo e Pedro. Tá muito da hora o papo. Espero que vocês estejam gostando também. E agora o ping-pong é um momento mais fácil, porque a gente vai perguntar para vocês 3 livros, né? Um de mercado, um de fora do mercado e uma anti-recomendação de livro. Uma música e uma pergunta final que a gente não mandou antes, então vou guardar pra fazer, que é do convidado. Mas não, aí eles vão ter que responder de bate-pronto na hora para ficar mais difícil. Aquele momento espontâneo. Sim. Pedro e Marcelo. Começando pelo Pedro, depois pelo Marcelo. Um livro de mercado. Pedro Cerise. Um livro de mercado? De mercado? De mercado. The Misbehavior of Markets. É a história do Mandelbrot. Marcelo. De mercado? Eu vou citar um que eu tenho um carinho especial pelo Ivan Santana, e esse é um livro que ele publicou enquanto eu estava lá na Invi. Eu fui o primeiro a ler e ainda ajudei a revisar, que chama Coração de Trader. Ô, louco. Tá lá. Tá à venda na Invi, pra quem quiser. Aliás, um dos episódios mais legais que a gente fez aqui foi com o Ivan. Ele conta um pouco, ele mistura um pouco da biografia verdadeira com o que ele queria ser. É muito bom. Um livro de fora do mercado, Pedro. Fora do mercado? 100 anos de solidão. 100 anos de solidão. Como você tenta mudar tudo, muda e volta tudo no mesmo lugar. E você, Marcelo? De fora do mercado, eu acho que tem um livro que chama Como Ganhar uma Discussão Sem Ter a Razão. É muito boa. Schopenhauer. E agora aquele momento legal, a anti-recomendação de livro. Um livro pra morrer antes de ler. Pedro, você primeiro. Não, deixa o Marcelo, deixa eu pensar aqui. Eu tenho 2 pra falar. Então vai lá, Marcelo. Deixa eu pensar. Que eu não recomendo? Ou só não leia. Ou você lê um pouco, não gostou e parou. Não é pra todo mundo. Ou é um livro meio chato. Podia ser um bom, podia ser no Twitter. Podia ser um... Sei lá. Acho que qualquer um do Jorge Amado, eu não gosto nem dele. Sério? Ô, louco, hein? Nossa, polêmico. Olha lá, e o Pedro que era o polêmico. Ele foi obrigado a ler. Eu fui obrigado. Por isso que ele leu. O problema é esse. Esse é o tipo de livro que você tem que ler. Porque o livro que é difícil recomendar um livro que você não gosta, porque você não lê, né? Você começa a ler e para. Exato. Então... Mas tem um que eu vou lembrar um que eu li e que eu odiei esse coisa. Depois eu nunca mais nem li o autor. Quando eu era jovem, eu era muito pessimista. Numa época tá muito... Melhorou ainda bem. Eu gosto um Hermann Hesse.
né? Ah, E o Herman Hesse tem um livro que eu gostava muito, que era O Lobo da Steppe. E aí eu li os outros, ele era meio budista e tal, né? E ele ganhou um Nobel de literatura. E ele ganhou um Nobel de literatura por um livro que chama O Jogo das Contas de Vidro. Né? E tem uns poemas meio viajante, meio louco, assim. Ué, e o livro é longo, e chato, e longo, e chato. Eu falei, mas não é possível, o cara ganhou. Em algum momento tudo isso aqui faz sentido. Aí terminou e não fez sentido nenhum. É como se fosse um Lost. É um Lost da literatura mundial que ganhou o Nobel. Então esse é o livro que você não deve ler, que ganhou o Nobel, é O Jogo das Contas de Vidro. tá anotado, então. E Maravilha. foi tão marcante que isso faz de 30 anos que eu li esse livro. Tão ruim que ele foi. E terminei. Marcelo. E dica prática. Não compre e não leia, que é a Bíblia do Treinamento no Triatlo, do Max Friel. Tá? Todo mundo quer fazer triatlo, vai lá na Amazon e recomenda a Bíblia do Treinamento do Triatlo. Não compre esse livro, é uma porcaria. Aliás, eu uso esse livro até hoje, porque quando eu vou pedalar no rolo, e aí a bicicleta fica meio baixa para frente, eu uso ele na frente para poder levantar a frente da bicicleta. Ele dá essa grossura, assim, serviu você fica de... lá. Tá? Ele serve para apoio de bicicleta, para isso. Serviu para alguma coisa. Pedro, Apoio do triatleta, rolo da né, bicicleta. pra quem É. não sabe. Não compre Faz esse livro, Ironman, né? Não tudo, compre né? esse livro. Agora uma música e por quê? Marcelo, você primeiro. Tá, eu tinha me preparado e eu ia falar My Way do Frank Sinatra, mas hoje de manhã minha irmã, que mora lá nos Estados Unidos, me mandou uma música aqui e falou, ó, toda vez que eu lembro que eu escuto a música, eu lembro de você. Então, em homenagem à minha irmã caçula, a música é Quando a Gira, Girou. Eu achei bem interessante, é de Zeca Pagodinho. Ô, louco. Confesso que eu gostei mais da dica dela, porque deixa a nossa lista ainda mais eclética. E você, Pedro? Tem o My Way, né? Que eu acho que é... Pronto. Oh, Mas boa, mas Coda. mas não é. Mas tem uma música que é mais a minha cara mesmo, que eu acho que é assim que é o Menino da Porteira. Quando eu morava na fazenda, eu queria sempre fugir da fazenda. E é verdade. Todo mundo fala assim, ai, como era boa a vida na fazenda. Putz, Sorte que não boa. foi atropelado por um Marcelo boi, não né? tinha nascido ainda nessa época. Eu mudei pra cidade com 7 anos e ele nasceu no ano seguinte. Mas a gente morava lá, era um tédio, não tinha televisão, não tinha geladeira, não tinha nada e tal. E aí eu ficava lá, e aí vinha de manhã, e aí tocava o Zé Bétio e tocava o Menino da Porteira e tal, todo dia e tal. E aí eu ficava, puta, menino. Aí de um viajando. Sempre quis fugir com Uma história o triste. cara né? do leite. Eu Que o queria Menino da fugir- Porteira é uma história triste, porque é o menino que morre, né, Ele cara? morre. Ele morre. Mas a música é muito boa. Sim. E Menino da Porteira. eu fico pensando assim, obviamente não passei a infância com o Pedro, né? Mas essa inquietude toda num lugar tão distante assim, deveria Tão ser... quieto, né? É uma inquietude num lugar quieto, né? Uhum. Pedro tinha que vir pra cá mesmo. Agora, a pergunta que a gente não preparou é quem vocês gostariam de ver aqui no Market Makers, contando a história, compartilhando um pouco de conhecimento. Alguém que vocês trabalharam junto já, ou simplesmente tem alguma admiração. Uma indicação de convidado, na verdade. Essa eu peguei na surpresa mesmo essa pra... é difícil. É, eu sei. Tava muito fácil a entrevista, né? Se eu pensar Tá. agora assim, de quem que não veio, né? Tem que ser um cara que não veio. Não, pode que ser, não- pode até falar que veio, não tem problema. Ai, ai. É que o problema é que tem tantos caras que eu conheço que são tão interessantes, menos quando eles vão no podcast. Eu queria que Mas aí que você vai aí poder eles ter esse ficam- comparativo. É, né? umas se pessoas- reprime, né? Mas sabe, isso é muito louco, porque a ideia, quando a gente criou os podcasts, era justamente essa. A gente tinha interações tão legais com as pessoas, e quando eu fazia entrevista, na época no Infomoney, era toda aquela formalidade, né? A roupa social, bem Exato, vestida, de trajado e tal, os traquejos, e não ficava legal o papo. Uhum. O podcast trouxe um pouco dessa dinâmica. Pô, o papo aqui foi muito legal. Assim, imagino que vocês, fora das câmeras, são ainda mais divertidos do que são aqui, né? Mas Cara. eu acho que essa dinâmica aqui traz uma certa naturalidade. Mas, de fato, quem conhece a pessoa nos bastidores sabe que nem tudo que foi dito ali poderia ser dito muito mais. É. Eu gostaria que vocês convidassem um cara para contar histórias de mesa e de corretora. E se vocês convidassem a dupla, seria bom. Se vocês chamassem o Fred Cara, eu tava Menberg, pensando o exatamente Fred nesses dois. Menberg E o Norberto. e o Norberto. Vulgo, sarampo e varíola.
Não. Pelo contrário. Não, contrário, Norberto. Não. O Rodrigo Caruso também. O Rodrigo, Corsa. Parece Corsa tá Lemberger, eu acho nativo que eu já ainda. falei. É, O ele era Norberto o dono agora da, tá... era o dono da Link. O Norberto se perdeu, coitado. Ele vai, mas daqui a pouco ele volta pra luz, né? Ele vai sair daqui. Eu vou falar isso pra ele, eu vou falar isso pra ele. Bom, Foi pro lado dele. todo mundo. Quem é que nunca, né? Quem nunca dá uma... Mas o mundo é assim, né? É, Então daqui a gira. pouco... Mas o que acontece é o seguinte, por que eu tô falando? Porque uma coisa que é interessante é o seguinte, né? Vocês iam perguntar para os corretores antigamente em quem você investe dinheiro, entendeu? Porque os corretores, cara, eles viram os gestores como eles são. Né? Eles viram os gestores operando, entendeu? Agora eu não sei se eles vão falar, né? Esse que é o Não, problema do Fred, tem- entendeu? É um pessoal que a gente às vezes almoça, toma um café, mas dificilmente... Esse é o problema, É, entendeu? e- Porque eu tô falando, eu não sei se eles vão fazer um programa legal, mas as histórias É. que eles têm, né? Então por isso, quando eu vejo assim... Quando a gente fizer meio, sei lá, uma confraria aqui do Entendeu? market maker, aquela coisa mais... As histórias, quase que uma entendeu? maçonaria ali, os As pessoal histórias, que não grava, as proibidão. histórias que... Proibidão. é. Tem que ser um Porque é proibidão. uma coisa assim, eles viam as coisas, entendeu? Sem... Ou então tem que esperar chegar numa idade tipo a do Ivan, que falou tudo no nosso episódio. Falou. Que aí falou e apertou Prescreveu o botão do tudo. foda-se. Prescreveu. Escreveu. Todo mundo que ele ia ofender já morreu, entendeu? Então ninguém vai reclamar. Né? Então acho que tem que ser... Talvez isso seja uma entrevista realmente, né? Grandes Tem uma- corretores, é. entendeu? Tem uma, Porque eles têm umas o histórias Ivan muito tava boas. comigo, eu falei, pô, Ivan, eu queria escrever, né? Todo mundo já falou sobre o Naginars, mas eu queria ouvir do Naginars o que ele fala. Pô, o Ivan Santana Foi lá. Né? foi lá e falou 2 dias com o Naginars, né? Aí ele voltou e falando bem do Naginars. Falei, não, porra, não dá, cara. O Naginars te convenceu, Ivan, não é possível. Não, mas não é O cara é verdade. bom, o cara é bom, né? Mas é que eu posso falar uma coisa. O que Mas é o que Ivan fala sobre o Nagy, e ele tá certo, é o seguinte: o Nagy ia ganhar. Entendeu? O Nagy ia ganhar se não mexesse na regra do jogo. Ia ganhar. E Ia outra coisa, quebrar os e vendidos, todo mundo né? que quebrou tava ganhando junto com ele. É. Entendeu? Ele chama todo Pra, mundo ganhar. pra não virar um episódio a É. mais, tem um vídeo explicando a história do Naginars no YouTube, que aí vocês vão saber É, de então quem não é que a assim, gente tá falando. Tudo bem, o que ele fez era absolutamente. Tudo bem. Legal, né? Mas era a regra. Era a Todo mundo regra. sabia que estava sendo feito. E alguém, quando viu que não tinha mais jeito, foi lá e mudou a regra. A sua indicação de convidado é o Naginars ou você tinha outro em mente? Se ele vier, se o Nagy Se ele vier, viesse, nossa, eu vou assistir eu ao vivo. indicaria. Beleza, vou tentar. A gente é persistente. O não já temos, Só falta humilhação. só falta um milhão. Vai voltar pro Twitter? Não, Nunca me mais? faz mal, me faz mal. Boa. Também me faz. Quer mandar um recado pros Importante, pô. órfãos do Cerise no Twitter? Se quiser falar comigo todo dia, ouvir o que eu tô falando, R$28 por mês, é isso que custa? Arredonda pra 30. 30, R$30. A inflação, né? No Investreaming, no inv.com.vc. Entra lá, env.com.vc, e todo dia de manhã eu falo lá 1h30 sobre tudo. A gente só tirou os palavrões, o resto a gente fala verdade. Até as coisas contábeis que estão acontecendo no Brasil, que um dia não é possível que ninguém vai ver isso. Né? As misrepresentações contábeis que a gente vê hoje nos press releases. Um absurdo. Bom, acho que daria pra ter um episódio por mês com essa dúvida Daria. aqui. Foi bem legal, mas espero que vocês tenham gostado de participar, tanto quanto a gente gostou de Sim. fazer. Então, brigadão, Marcelo. Agradeço, eu agradeço. Valeu, gente. Valeu, um abraço, tchau. Vocês gostaram do episódio? Deixa aquele joinha. Isso vai ser levado pra mais gente que gosta de conteúdo assim como vocês. Se inscreve no canal que toda quinta-feira tem episódio novo. Sempre eu e esse homem aqui, Renato Santiago. É nóis. É nóis. Tudo nosso, nada deles. E até semana que vem. Tchau.